noite a todos, estamos começando mais um Especial ETV. Como vocês sabem, toda quarta-feira o nosso encontro é marcado aqui a partir das 8 da noite. E hoje, mais uma vez, vamos falar sobre mobilidade urbana. Afinal de contas, depois do último programa que fizemos sobre o tema, muitas perguntas chegaram por aqui. E hoje nós trouxemos as pessoas que podem nos ajudar a entender muito mais sobre o que vai acontecer a respeito de mobilidade urbana dentro de Ponta Grossa. E para falar um pouco mais sobre isso hoje, nós já temos aqui em nosso estúdio Eduardo Kalinowski, já presente na noite de hoje. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos. As pessoas que estão assistindo o canal 58 da TV Educativa. Tá certo. E também para discutir um pouco mais com a gente aqui, Rock Expunhos, que eu falei inclusive no último encontro que voltaria muito mais vezes aqui para comentar com a gente a respeito disso. Boa noite, Rock, tudo bem? Boa noite, tudo bem, satisfação. E também, junto com a gente aqui, João Neymar Sal, secretário de Planejamento do município, uma das pessoas que mais se dedicaram aí nesse planejamento aí. Boa noite, João. Boa noite, obrigado aí pela mais uma oportunidade de falarmos dos nossos projetos. Tá certo. E também, nada mais, nada menos que pela primeira vez aqui no Especial Educativa, nosso prefeito Marcelo Rangel, para explicar aí para toda a população, inclusive aguardando a participação da população hoje. Prefeito, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Picunas. Boa noite ao João Ney, ao nosso presidente da autarquia, o Eduardo, ao Rock Expunhos. É um prazer muito grande poder debater esses assuntos tão importantes sobre a nossa cidade ao vivo. Estamos aqui na TV de Ponta Grossa, na TV Educativa, canal 58, para falar sobre mobilidade, sobre a nova Ponta Grossa, sobre os novos projetos e principalmente sobre o planejamento, né, João? Porque tudo passa por planejamento. O nosso futuro, o que nós esperamos da nossa cidade, tem que passar por muito estudo e muito trabalho. Com toda certeza. Mas para que vocês possam entender um pouco mais a respeito desse planejamento, eu gostaria de chamar vocês agora para acompanhar um vídeo que fala um pouco mais sobre a nossa urbanização e sobre tudo que a gente vai conversar na noite de hoje. Na telinha para vocês. Você aí preso no trânsito. Sim, você que está confinado dentro do seu carro, percorrendo quilômetros e quilômetros numa velocidade menor do que de uma tartaruga. Já pensou como a cidade fica maior a cada ano e tudo parece mais difícil? Pois é, a falta de um planejamento adequado faz com que a qualidade de vida despenque, quase desapareça. Será que tem conserto? Sim, tem. Para resolver é preciso planejar. Mas, como você deve estar se perguntando, vejamos alguns problemas. Mobilidade. As cidades estão paradas. Temos muitos carros que entopem as vias e congestionam o trânsito. Para resolver, as autoridades devem estimular o uso do transporte público de massa. Espraiamento da cidade. Muitos problemas de trânsito acontecem porque as pessoas precisam se deslocar bastante. Com uma cidade mais adensada, teríamos bairros multifuncionais para morar, trabalhar e se divertir em curtas distâncias. Falta de urbanidade. Os empreendimentos devem conversar mais com as ruas e oferecer opções para todas as classes sociais. É preciso projetar modelos com essa filosofia e ter uma legislação que incentive esse tipo de projeto. Meio ambiente. A poluição do ar, o desmatamento de áreas preservadas e os assentamentos irregulares à beira de mananciais e áreas de risco são questões que ameaçam a conservação do meio ambiente. Puxa, são muitos problemas. Mas como resolver? Primeiro, não existe uma resposta mágica ou rápida. É preciso garantir continuidade aos projetos e programas. Nossas cidades não podem ficar reféns de decisões partidárias. O moderno planejamento urbano cria áreas que valorizam a cidade, não admitindo improviso ou medidas pontuais. Eu sei que você deve estar pensando que já ouviu tudo isso antes, né? De fato, existiram muitos planos bons, mas que não tiveram a continuidade necessária. Precisamos de ações estratégicas de longo prazo. E sua participação é fundamental, discutindo, opinando, criticando e também cobrando. Somente com uma ação conjunta podemos trazer crescimento e desenvolvimento a nossas cidades.
discutindo, opinando e cobrando. Realmente é isso que a gente espera também da população hoje, nessa participação, através de mensagens no telefone 9905-4321. 9905-4321. As linhas já estão abertas para SMS. Então, para você que está acompanhando a nossa programação, vai mandando sua mensagem. Agora, para que a gente possa continuar aqui, realmente, antes da gente assistir o vídeo, prefeito, nós comentamos aí a respeito de planejamento. E o planejamento não é algo que simplesmente acontece do dia para a noite. Muita coisa está sendo elaborada dentro de Ponta Grossa para que a gente consiga, num longo prazo também, fazer todo esse desenvolvimento. Mas o que já está sendo planejado? Nós temos ações assim de rápido, efetivo, também a médio prazo e a longo prazo. Nós temos um programa Ponta Grossa 200, é um programa muito completo, que trabalha em todas as áreas, desde o início do IPLAN, que nós reativamos no início da nossa gestão, e foi uma grande conquista para todos os pontagrossenses, porque ali é a grande câmara técnica que se discute, que se estuda, que se elabora grandes projetos para a nossa cidade, até mesmo a um projeto realmente de longo prazo, que passa por vias exclusivas, por um sistema de transporte público já mais moderno, para a modernização da nossa cidade, uma cidade com mais de 190 anos, que não teve nenhum efetivo planejamento ao longo da sua história, ela tem que ser redescoberta. E é isso que nós estamos nos propondo através desse programa Ponta Grossa 200, e que agora culminou nesse grande projeto da nova Ponta Grossa, desse programa de mobilidade que nós estamos apresentando e debatendo com a população. Lembrando, isso até que eu gostaria de comentar, que não é uma coisa simplesmente que o prefeito decidiu fazer para a cidade. Está sendo discutido aí com várias pessoas, inclusive com a população em vários setores, não é mesmo? Sem dúvida, nós iniciamos a nossa trajetória, a exposição desse programa que foi elaborado pelo IPLAN, na Associação Comercial de Ponta Grossa, depois estamos levando para as associações técnicas dos engenheiros, dos arquitetos, vamos também discutir com a população, estamos trazendo aqui na televisão para o debate ao vivo, para que as pessoas saibam que a cidade de Ponta Grossa precisa se modernizar, é claro, com muita responsabilidade, porque alguns efeitos colaterais sempre existirão no momento em que você começa a transformação de um município. Não é fácil também encarar uma proposta como essa, tendo em vista aí das dificuldades, enfim. A gente acaba tendo que parar muitas vezes no trânsito para fazer correções, não é mesmo? É que não é uma proposta política, não é uma proposta eleitoral, é uma proposta de governo, de administração, uma proposta técnica que nós estamos elaborando para a transformação da nossa cidade, que é extremamente necessária. Tá certo. Bom, nós temos algumas telas aqui, deixa eu ver se a próxima tela que nós temos aqui já, Michele, se você puder passar para a gente que a gente possa entender. Estão sendo preparados aqui, agora até não sei se o prefeito João pode nos explicar, que são 5 eixos de estruturamento de circulação. É isso, João, que está sendo preparado? Na verdade, isso é uma etapa do diagnóstico que foi feito, identificando como é a nossa cidade. Quer dizer, nós temos uma cidade que está pronta e nós temos que adaptar o que ela tem hoje, né, para que ela fique melhor, para que fique mais... que a mobilidade seja maior, que as pessoas utilizem a cidade de uma forma melhor. Então, essa é uma fase de diagnóstico, são etapas aí do diagnóstico em que nós identificamos, quer dizer, não é novidade para quem conhece Ponta Grossa, mas é exatamente registrando quais são esses eixos principais da cidade. Então, essa tela mostra exatamente isso, que são 5 eixos nos espigões da cidade e tal, né, divididos pelos fundos de vale, que acessam ao centro, que está ali marcado naquela área mais rosa no meio. E de uma maneira fácil aqui, nós já identificamos, né? Avenida Monteiro Lobato, Ernesto Vilela, Visconde Taunay e Visconde de Mauá. Eu agora até vou aproveitar um pouquinho do Rock. Rock, a gente vê aqui, numa situação como essa aqui, são 5 eixos que apenas conduzem para o centro, não é mesmo? Tudo a família no centro, né? Ponta Grossa era, como sempre defini, o João vai lembrar isso em sala de aula, Ponta Grossa era praticamente uma ampulheta, a ligação entre o norte e o sul. Era limitada por 2 acidentes geográficos. Ponta Grossa é realmente acidentada. Isso importa é bom, importa é ruim também. Tem os prós e contras. Mas essa ampulheta era limitada pela topografia ao lado do Borel do Verné, final da avenida. A avenida era o eixo mais estreito dessa ampulheta. E, por outro lado, pela rede.
né, que estava ali ainda, não está mais, ainda bem, então desafogou aquele centro. Mas assim mesmo, tudo converge ao centro, porque nós não temos agora, depois de implantada o contorno leste, que se precisa complementar, precisa melhorar ainda o fluxo, para tornar um fluxo melhor, colocar até uma ciclovia no contorno leste, que é possível, foi projetado para isso, fui eu que projetei enquanto estava no IPLAN, mas não foi executada. Pode ser feito isso, então daí nós teremos um anel periférico da cidade, que é uma ligação interbairros. Isso vai ser muito bom para desafogar o quê? O centro da cidade que está todo desafogado, todo afogado. Agora, falar em mobilidade urbana, que já era uma preocupação desde a Carta de Atenas, em 1933, veja bem, em 1933, quando tinha pouco automóvel e tal, eles já falavam em as condições principais do ser humano, é habitar, trabalhar, circular e recrear. Esse recrear é cultivar o corpo e o espírito, certo? Já se falava nisso. E o que o nosso atual presidente fez? Continua sendo presidente, enfim, né, o Lula, ele que manda na presidenta. Ele isentou de IPI para incentivar o consumo do carro, para melhorar a economia e esculhambou com as nossas cidades. Ele devia subsidiar o transporte coletivo, isso sim. Porque, como dizia o Henrique Penhamosa, que foi prefeito de Bogotá, uma cidade boa não é aquela que os pobres andam de carro, é aquela que os ricos andam de transporte coletivo. O Lula acabou com isso, o Lula esculhambou com as nossas cidades. Hoje nas cidades é um caos, a cidade não alarga, as ruas da cidade não alargam, elas podem aumentar o comprimento, mas não a largura. Então nós vamos ter sempre esse problema. Eu sou favorável a acabar com o automóvel no centro da cidade, a pessoa que anda a pé, que é muito mais saudável, entendeu? Faço bolsões de estacionamento na periferia, deixa seu carro lá e anda a pé no centro. E incentiva o centro para o uso do cidadão. O centro deve ser a sala de estar do cidadão. E não acabar com o comércio no centro, nada disso. Muito pelo contrário. A hora que o cidadão de bem não ocupa o centro da cidade, o marginal vai lá ocupar, daí vira uma bagunça. Com toda certeza. Eu inclusive, hoje estava acompanhando, durante a produção do programa, um vídeo a respeito da Holanda, que eles investiram e hoje tem lá as ciclovias de uma maneira para utilização, e inclusive um dos dias da semana, se não me engano, é proibido completamente o tráfego de carros, que eles passam a ver a cidade realmente para quem ela foi feita. Várias cidades na Holanda e na Alemanha não é permitido o uso do automóvel no centro da cidade. Você não tem pista de passeio e nem de rolamento do automóvel. É tudo uma coisa só. Agora hoje só tem trilha do quê? Só tem trilha do quê? De bonde. Porque lá eles não tiraram o bonde. Aqui o americano fez com que os presidentes desses países latino-americanos, esses subornáveis, acabassem com o bonde para incentivar a venda do automóvel. Entendeu? A Europa quer, e venda do petróleo. A Europa, que é inteligente, está lá com os bondes até hoje, por isso que o trânsito lá flui. Com toda certeza. Bom, como vocês podem notar, hoje o nosso assunto realmente vai ter muito aí a ver com você que está em casa. Então hoje fica ligadinho, porque tem muita coisa ainda para a gente comentar e nosso assunto aqui vai correr não só dentro do estúdio, mas também vai às ruas. Nós fomos, aliás, não nas ruas, mas a Câmara Municipal de Ponta Grossa. Eu vou dar uma chegadinha aqui. Podemos levantar aqui? Deixa eu ver se eu cortei aqui. Estou judiando o meu povo hoje. Vamos dar uma olhadinha agora. Eu tenho aqui, nós fomos até a Câmara de Vereadores e conversar com Pietro Arnaldo, um dos vereadores de nossa cidade, que tem aqui uma pergunta para o prefeito. Prefeito, está aí a pergunta do nosso Pietro. Vamos lá, na telinha para vocês. Esse assunto sobre mobilidade urbana me traz uma dúvida muito séria com relação às calçadas. Se há previsão do governo municipal mandar um novo projeto de lei que regulamente a situação das calçadas na cidade de Ponta Grossa. Por que eu pergunto isso? Seria muito legal, seria muito interessante, e o secretário Johnny Marçal já sinalizou nesse sentido, de que houvesse um trabalho no sentido da utilização maior, mais efetiva do paver na cidade de Ponta Grossa. Então gostaria de saber se há alguma ação do governo municipal no sentido de trabalhar com essa regulamentação das calçadas na cidade de Ponta Grossa. Realmente, inclusive aqui, as calçadas é algo que realmente preocupa. Eu canso de ver pessoas caindo, inclusive às vezes pessoas de idade, caindo pelas condições que estão nossas calçadas. Eu acho que até nós temos uma tela aqui que indica de uma maneira fácil o degrau que tem em calçadas estreitas, enfim, várias situações que complicam e muito. Enquanto a gente vai conversando aqui, inclusive, João, a gente vai estar mostrando, tem um videozinho aqui que vai mostrando a dificuldade que hoje um cadeirante encontra, enfim, várias situações que acontecem nas calçadas. Como é que está isso? Está já dentro do nosso planejamento alguma coisa a respeito das calçadas? Sim, sem dúvida. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião longa lá na nossa área de trabalho, falando sobre esse é um exemplo bem...
aí quase não passa nenhuma pessoa nessa esquina, não é, né? Nós fizemos uma reunião justamente falando sobre isso. Nós estamos elaborando uma cartilha falando de materiais, né, que devem ser utilizados, mas também em como nós vamos estabelecer regras para que sejam cumpridas as dimensões, né, de calçadas. O Roque fala, né, existe uma legislação, mas enfim, nós temos que ver uma forma de fazer com que se cumpra essa legislação. Hoje você pega o centro da cidade, nós temos passeios muito estreitos, né? E eu ousaria dizer que uma tendência é de que a gente acabe aumentando as calçadas e diminuindo as áreas de estacionamento. Essa é uma tendência muito natural, né? Ainda ruas muito estreitas, você pega, por exemplo, uma rua como a 7 de Setembro, em Ponta Grossa, que é uma rua extremamente estreita, que você tem uma passagem para 1,5 carro e um estacionamento de carros, e passeio que é nada. Quer dizer, não anda de passeio, não passeia nem de um lado nem de outro. Então, naturalmente, é uma rua que tende a perder essa faixa de estacionamento. Por exemplo, João, o passeio lá tem 1,20 m. Eu sempre que morei minha vida toda ali, meu pai morou na 7 de Setembro. Tem 1,20 m o passeio lá na 7 de Setembro. Ainda a Telepar, na época da Telepar, se fazia orelhão com 4 orelhões no passeio. Pô, aí o fim da picada, pô. Aí os caras estão lá na rua. Quando nós falamos hoje de que um passeio, nós falamos em 3 metros, né, com uma faixa de caminhada de 1,5 m, mas aí uma faixa de serviço para você ter postas e tal, e uma faixa de acesso ao domicílio, e aí sim você pode fazer a parte da rampa, né, do acesso, etc. Mas existem normas para isso, existem padrão para isso, só nós temos que ver como fazer isso para Ponta Grossa. Então, hoje nós discutimos exatamente como trabalhar, especialmente a região central de Ponta Grossa, que é uma região bem complicada. Nós temos uma proposta aí que nós estamos para ser elaborada por esses dias, que realmente tratando inicialmente da região central, que ela é bem mais complicada, mas pensar em respeitar essa questão da dimensão. Essa questão da dimensão é muito importante. João, você estava lembrado quando sugeriu o prefeito, que na época era candidato, candidato ainda, estava junto, o passeio, uniformizar o passeio. Que eu tentei fazer enquanto vereador, fui voto vencido. A uniformização da seguinte forma, os bairros até diferenciar. Por exemplo, Nova Rússia, um desenho de um carroção e colocar no piso aquele carroção, lembrando a colonização russa ali naquela região. O Varanas, com a árvore do Varanas, que nem existe mais, existem muito poucos exemplares, aí já está quase extinção, no passeio, quer dizer, identificar os bairros através do próprio passeio. E o centro da cidade, um outro tipo de passeio, uniformizava tudo, porque não diferencia o rico do pobre através do passeio. Tem cara que faz do passeio dele um cartão de visita dizendo: eu sou rico, vi uma vizinha pobre, que o passeio dele é com grama, o meu é com granito. Quer dizer, fim da picada. Isso uniformizado é muito melhor. Nós temos encontrado isso e temos conversado, em todas as conversas que nós temos lá, sempre com o prefeito, a gente começa a falar sobre isso. E o Eduardo sempre aponta, né, Eduardo, os problemas que ele tem, justamente porque você tem uma situação colocada, você tem uma situação do passeio lá colocado. Hoje o Eduardo estava fazendo há pouco um comentário sobre a questão na região, na frente da Dom Geraldo, na frente do Paraguaizinho, né? É uma região que nós temos uma situação, teve um aproveitamento da rua ali, que poderia ser muito melhor, e na verdade você tem 2 níveis de passeio naquela rua. Então, está se tratando ali, né, de trabalhar o passeio, fazer um passeio adequado e aproveitar a faixa. O Eduardo pode comentar bem qual é a ideia que está se fazendo, né? Acho que exatamente, ali naquela região ali do Paraguaizinho, né? Lá do posto ao Paraguaizinho. Lá do posto ao Paraguaizinho, ali, naquele taperzinho, naquele retorno de quem vai para o Shopping Paládio. Se vocês observarem, nós temos 2 níveis de calçada, né? Uma calçada que é mais utilizada por quem tem esse acesso do Paraguaizinho até o shopping, e um outro nível de calçada que hoje está servindo para quê? Para colocar postos de energia elétrica. Então não tem sentido nenhum nós temos aquela calçada somente para isso, né? Então até estamos fazendo uma intervenção ali naquele ponto para aumentar uma 3ª faixa de rolamento e não prejudicando o tráfego do pedestre, né? Dando uma maior acessibilidade, podendo trabalhar até de repente com uma calçada mais larga naquele trecho, mas não de certa forma prejudicando assim toda essa questão de acessibilidade, que realmente, como o João comentou, todos os projetos assim que a gente busca na área de mobilidade, nós estamos pensando inicialmente em todos essas questões não motoras, né? Na questão do pedestre, na questão de veículos, na verdade, na verdade assim, sustentáveis, enfim, nessas questões. Veja como é interessante, né? É até difícil falar isso, mas a prioridade absoluta é para o pedestre.
para o transporte público, como o Roque falou. O investimento que nós temos que fazer tem que priorizar primeiro a mobilidade do pedestre, dos veículos não motores, como as bicicletas, e do transporte público. Em cidades da Europa, cidades orientais, no Japão, até existe a proibição de estacionamento dos automóveis nas ruas principais, nas ruas centrais das cidades. Por isso que eu falo dos efeitos colaterais. Quando você começa a fazer um planejamento que precisa ser modificado numa cidade como Ponta Grossa, que tem as ruas muito estreitas e que não teve um planejamento inicial, que nós temos que retirar alguns estacionamentos, é claro que existem algumas resistências. Por isso que nós temos que tratar de uma maneira muito técnica, temos que tratar isso num bom debate com a população, mas mostrando a necessidade de uma modernização do município a partir das questões mais técnicas, priorizando principalmente o pedestre e a questão do transporte público. Hoje nós temos um problema muito sério. Nós temos quantas linhas passando pelo centro da cidade pela Vicente Machado? São 19 linhas, são 750 ônibus por dia que passam pela Vicente Machado. E nenhuma para ali. Nenhuma para, passam pela Vicente Machado simplesmente. Vejam só, então, nós temos 700 ônibus passando diariamente na avenida principal da cidade de Ponta Grossa, sem um ponto de ônibus. Isso transforma a nossa cidade realmente num gargalo terrível e acaba transformando realmente o nosso trânsito num sistema caótico. Isso precisa ser repensado. É por isso que esse novo programa de mobilidade de Ponta Grossa, que foi formulado pelo IPLAN e pela Secretaria de Planejamento, ele já muda esse conceito e dando prioridade principalmente ao acesso aos pedestres e priorizando também, é importante se dizer, o nosso comércio. Ninguém quer prejudicar o comércio, pelo contrário, nós queremos trazer a população para o comércio, mas do jeito que nós temos hoje os problemas ali na Vicente Machado, na região central da nossa cidade, a acessibilidade das pessoas às regiões comerciais é até mais difícil do que se a gente tivesse realmente um sistema mais elaborado. Certo. Eu vou aproveitar, Roque, pela experiência até em relação ao urbanismo e à mobilização. A população aceita essa situação hoje? O brasileiro em si, ele já tem o aceite com relação a priorizar a pessoa e não o automóvel? Será que o cidadão já aceita essa situação? Infelizmente não. Ainda o sonho de todo brasileiro é ter seu veículo. Você pode passar no núcleo habitacional, você não vê uma ampliação de um quarto da pessoa porque nasceu um novo filho, mas você vê a ampliação de um puxadinho para botar o carro embaixo. Infelizmente não. A cultura do povo brasileiro precisa mudar, precisa ser outra, através justamente de programas como o nosso, para mostrar que o automóvel não é importante. O importante é a vida dele na cidade, não do automóvel na cidade. Você sabe, eu vi naquele filme que foi apresentado no início, mostra alguns pontos exatamente que a gente tratou como diagnóstico, né? Que todo mundo converge lá para o centro, que todo mundo está usando, as ruas estão parando, tem muito carro. Lógico, isso todo mundo está percebendo. O conceito do nosso programa foi justamente esse. Muito mais do que pensar em outros pontos, nós pensamos muito na facilitar a vida do cidadão, levando para o cidadão, descentralizando as atividades, levando para o cidadão as possibilidades de que ele tenha a menor necessidade de deslocamento. Ou seja, que ele use o carrinho dele, mas use o carrinho dele esporadicamente para fazer o passeio e tal, mas a necessidade dele seja menor. Esse foi o principal, digamos, o principal ponto que o nosso programa pensou. Óbvio que aí teve diversos outros, né? Teve a questão do sistema viário, a questão de recuperação do centro e tal, mas o principal foi justamente porque nós temos também um pressuposto que a nossa cidade precisa desenvolver atividade comercial. E para que, como uma forma que nós encontramos, a melhor forma é justamente aumentar as áreas de comércio, fazer com que tenha mais áreas comerciais, mais área de negócio, que as pessoas possam ter a sua atividade próxima de casa.
Quer dizer, essa é a grande sacada. E num centro sufocado, principalmente, o comércio tende poderia dizer aí, até a morrer o comércio, tendo em vista que está sufocado. O cidadão, quando vai para o comércio, já pensa, se for para enfrentar aquilo, prefiro nem ir, né? Isso mesmo. Tá certo, mas para a gente comentar um pouquinho mais sobre isso também, eu vou agora novamente à nossa Câmara Municipal conversar com mais um dos vereadores. Vereador Mainardes agora também tem uma pergunta para fazer para o nosso prefeito. Vereador, pode falar aí. Prefeito, o que nós vamos fazer para dar melhor fluidez no trânsito, uma vez que a cidade vem crescendo bastante, o número de veículos circulando é bastante grande e está aumentando a cada dia. O que nós vamos fazer para melhorar a fluidez no trânsito? E também precisamos pensar também, prefeito, na questão dos estacionamentos, procurar alternativas para que o comércio e as pessoas que residem na cidade tenham melhor condição de estacionamento. Certo. Olha, o vereador Mainardes, ele fez uma boa pergunta. É claro, através de estudo, muito estudo, através desse programa, eu acredito que nós vamos mudar muito a questão da fluidez do tráfego, da trafegabilidade, do trânsito da nossa cidade. É importante se dizer que o fato de nós termos um programa descentralizando principalmente a questão do terminal central da nossa cidade. Temos a possibilidade de ter 5 centros, 5 terminais na região mais central, descentralizando realmente aquela região ali da Vicente Machado, pode dar maior fluidez para a nossa cidade. Eu acredito que com os estudos que nós estamos elaborando através da Autarquia Municipal de Trânsito, principalmente com os estudos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, os estudos dos nossos técnicos, principalmente de vias alternativas e ligações entre bairros, eu acredito que nós vamos tirar esse sufoco do trânsito da nossa cidade. A questão dos nossos semáforos, nós estamos hoje trabalhando com um novo sistema semafórico que já está chegando à nossa cidade, o Kalinowski vai poder falar sobre isso. Então, eu acredito que através do IPLAN, do Instituto de Planejamento, da autarquia, muito planejamento realmente, através desses estudos que foram elaborados e nós estamos debatendo com a população, nós vamos dar mais fluidez para o nosso trânsito. Pelo que eu senti até na resposta aí, prefeito, existe uma sincronização muito grande hoje também do IPLAN junto com a autarquia de trânsito. É necessário, isso é fundamental. As secretarias, elas precisam trabalhar juntas nesse sentido, né? Porque tudo passa pelo IPLAN, que é a Câmara Técnica, e na execução através da autarquia municipal. As duas secretarias precisam trabalhar unidas. Tá certo. A gente tem algumas telas aqui, João, também se de repente quiser parar em alguma das telas, aqui a gente já tem a primeira situação que muitas linhas de ônibus cruzam ao centro, né, onde geram conflitos viários entre pedestres e veículos, né. Vamos passar aqui a próxima tela, ainda que nós comentávamos, né, a respeito de 19 linhas de ônibus, 750 ônibus diariamente, linhas oriundas de todos os pontos da cidade que vêm parar no centro da cidade, né? O que mais que nós temos aqui? O sistema de transporte coletivo. Como é hoje, ele não tem faixas exclusivas, não tem faixas exclusivas de circulação, e temos 4 terminais, sendo um central e 3 terminais nos bairros. Certo. Obviamente, nós já falamos no começo que nós temos 5 eixos, portanto, estão faltando no mínimo 2 terminais aí, que são para os dois outros eixos, né? Certo. Vamos passar para a próxima tela, deixa eu dar uma olhadinha. Esse é um outro detalhe que aparecia até no filminho no começo, né, sobre o espraiamento dos loteamentos, falando exatamente. Aí mostra nessas faixas mais coloridas, né, ao redor da cidade, a distância dos loteamentos novos, né, os novos empreendimentos, onde eles se localizam. João, aqui dá para aquilo que eu falei naquele programa passado, né, a relação entre a cidade de Paris, que tem 3 milhões de habitantes, com Ponta Grossa, que tem 300 mil. Paris tem a metade da área urbana de Ponta Grossa com 10 vezes mais população. Uns absurdos aconteceram em Ponta Grossa. Por exemplo, o núcleo do Cristo Rei fica mais próximo de Imbituba do que de Ponta Grossa. Quer dizer, para jogar a população marginalizar a população e com isso criar transporte para ela e tudo mais. Tornando o transporte também mais caro, né? Pelo fato do deslocamento, até o custo de vida desse cidadão passa. A infraestrutura e tudo mais. Nós estávamos fazendo essa semana, falando sobre a licitação que nós estamos fazendo para a pavimentação de um acesso a um bairro, né? Nós estamos fazendo, é uma obra cara, um recurso
difícil que a gente consegue, nós estamos fazendo 5 quilômetros de pavimentação, na verdade o programa todo é 6,5 km. 1,5 km é no empreendimento, 6 km é para acessar o empreendimento. Nós vamos gastar 5 km, nós vamos gastar 5 km para beneficiar 10 pessoas e 1.500 metros lá para... Isso, lembrando, isso é uma coisa que foi planejado já dessa Infelizmente, quando falo em vazios urbanos, precisa entender isso. O vazio urbano, ele acontece porque não teve esse cuidado de se atender o todo, né? Hoje nós temos situações complicadas. Por exemplo, fala assim, puxa, eu não quero mais expandir o perímetro urbano. Não vamos expandir o perímetro urbano. Mas existem muitas áreas que são rurais que estão dentro do perímetro urbano, que estão encravadas e não são utilizadas. Estão pagando INCRA, não vai pagar IPTU. Exato. Então, aí nós temos que estudar essas áreas justamente para que a gente possa dar uma melhor utilização, já que essas áreas já estão lá previamente preparadas para a infraestrutura urbana, né? Então a gente tem que trabalhar com essas áreas. Mas é complicado, você ter essas distâncias muito grandes, elas são muito prejudiciais. Desculpe, prefeito, eu tenho um exemplo muito claro. Nós inauguramos no meio do ano passado, na metade do ano, até a presidente esteve aqui inaugurando aquele empreendimento do Califórnia. E nós pegamos uma situação assim, que é muito concreta de problema de infraestrutura. Naquele momento que nós colocamos as famílias lá, nós tínhamos imediatamente que aumentar a linha de ônibus. O ônibus tem que chegar lá naquele lugar. Então você tem que ter mais linhas, aquela linha que vai para Los Angeles já tem que chegar lá no Califórnia. Você tem que fazer aquilo e você não pode tirar a linha de outro lugar, apesar de que essas pessoas vieram de outros locais. Você não pode tirar, as pessoas não nasceram agora, elas estão lá. E um agravante, as crianças estão na escola em outros lugares. Então como é que você faz? Você tem que tirar as pessoas de lá, levar para a escola lá no bairro de origem. Então você veja quanto problema que você tem com um empreendimento, que é maravilhoso, que é necessário, que as pessoas precisam, ok. Mas veja como... E a gente não consegue fazer esse sincronismo de que, ora, o ideal seria que eu fizesse tudo ao mesmo tempo. Mas tem jeito. Lógico. Através da Prolar, através da companhia, mesmo pode ser programa que não seja nem da Prolar, você priorizar a entrega do domicílio para quem já mora naquela região, para quem já trabalha naquela região, para evitar justamente... Isso tudo passa pelo plano diretor, né? Nós vamos começar a entrar, inclusive, numa outra seara, numa outra discussão. Ponta Grossa não teve um plano diretor, ela se espalhou. O exemplo, mas não foi respeitado. Ou isso. O nosso plano diretor no passado não foi bem elaborado. O fato é que a cidade, ela cresceu, ela se expandiu demais, ela é uma das cidades mais extensas, o perímetro urbano da cidade de Ponta Grossa é um dos maiores, certamente, do Brasil, maior do que muitas cidades grandes, metropolitanas, inclusive. O fato aí, o exemplo que o João Ney deu é da Vila Eudemira e do Jardim Planalto, que nós estamos asfaltando as duas regiões, os dois bairros, mas para se chegar aos dois bairros, nós temos que fazer um investimento de quase 4 quilômetros de asfalto para chegar até aquelas regiões. Ou seja, quando se determinou que aquelas regiões seria feito um investimento nesses condomínios, não se planejou que teríamos um investimento também muito grande na área de pavimentação. E outras regiões da cidade também aconteceram os mesmos problemas, não só com relação à pavimentação, há também outras infraestrutura que realmente é necessária. O fato é que a cidade de Ponta Grossa é sui generis, é diferente das outras cidades, dos outros municípios do estado do Paraná. Pelo fato dela ser muito extensa, ela é uma cidade muito cara. Ela tem 50% do seu território sem pavimentação asfáltica. É diferente, por exemplo, de Londrina, que é 100%, Maringá é 100%, e os outros municípios também. É quase a sua totalidade totalmente pavimentada. No caso de Ponta Grossa, se torna muito mais caro, até mesmo se manter essas ruas que não são pavimentadas. Para se pavimentar também é algo muito mais caro. Como você falou, o transporte público passa a ser também mais caro pelo fato das distâncias serem maiores, e os desafios da nossa cidade realmente são muito grandes, porque também é uma cidade onde tem muitos córregos, tem muitos afunilamentos, e infelizmente acaba tendo problemas de mobilidade nesse sentido.
E sem contar que foi crescendo realmente de maneira desordenada, sem contar com outros interesses aí que depois ainda do intervalo, de repente a gente pode entrar nesse assunto. Mas agora a gente vai ter que ir para um rápido intervalo, nós voltamos já, fica junto com a gente aí que tem muito mais para você saber a respeito do que está acontecendo em nossa cidade. E você já pode mandar sua pergunta, inclusive tem várias perguntas chegando por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai repassar todas essas perguntas, não só ao prefeito, mas também aos secretários que estão aqui junto, para que a gente possa discutir ainda mais sobre o tema de mobilidade. Fica com a gente, é a ETV especial hoje, Mobilidade Urbana. Retornando no nosso especial ETV, hoje o assunto mobilidade urbana, e nada melhor para explicar para todo mundo aí do que o prefeito Marcelo Rangel, que está aqui presente hoje nos estúdios. Estamos ao vivo, são 15 para as 9, né? E nós vamos continuar o nosso assunto aqui a respeito de mobilidade. Vamos mais uma vez à Câmara Municipal de Ponta Grossa. Agora vamos falar aqui com o vereador Jorge da Farmácia. Vamos ver se você está na tela aqui. Jorge da Farmácia, que vai fazer a sua pergunta também ao prefeito. Vamos lá na telinha. Vereador, é com você. Como que o prefeito vai fazer para o desenvolvimento no comércio dos bairros, né? Para descentralizar o fluxo do consumidor, né? que vem para o centro? Como que ele vai fazer para acabar com isso? Tirar o consumidor do centro para manter ele lá no bairro? Olha, essa pergunta é realmente muito interessante, porque em todas as grandes cidades, as mais modernas cidades do mundo, o comércio local, regional dos bairros, eles evoluíram muito, eles estão evoluindo. E essa é a nossa intenção. Na verdade, milhares de pessoas vêm para o centro de Ponta Grossa todos os dias, para o nosso terminal central, e normalmente não acabam saindo do terminal central para fazer compras ali naquela região. Na verdade, pegam conexões para irem para outros pontos da cidade. Estas pessoas, elas poderão consumir nos microcomércios regionais dos seus bairros ou em outras regiões onde eles estão estabelecidos trabalhando. Isso é importante. Você acaba desenvolvendo toda a cidade de Ponta Grossa de forma homogênea. Hoje está muito concentrado na região central e infelizmente, essas pessoas elas vêm ao terminal central e normalmente não tem um outro local para se deslocar para fazer suas compras ou até mesmo próximo às suas residências. Então, eu acho que esse desenvolvimento através desse projeto é realmente muito interessante. Sem contar o tempo que a pessoa leva para chegar até o terminal. Por exemplo, se a pessoa faz compra no próximo à sua casa, é muito mais rápido entre o deslocamento e de volta, né? O programa contempla uma ideia também que nós, como objetivo inicial foi justamente descentralizar essas atividades, o programa contempla também a criação de uma infovia em que nós possamos ter a possibilidade de fazer serviços públicos remotamente com segurança. Então, as pessoas hoje muitas pessoas vão à prefeitura para fazer uma certidão, coisa. Então, nós podemos ter lá no terminal, ou próximo do terminal do bairro, uma atividade pública. O nosso objetivo é que em cada um deles nós tenhamos lá uma atividade pública, um ponto de serviço, etc., fornecendo o serviço com segurança. Por que a infovia? Porque nós podemos fazer essa ligação, que fique tudo online, de maneira que você tenha, com segurança, possa tirar um alvará, fazer uma certidão, solicitar, ver um requerimento, ver um protocolo, etc. E, obviamente, a prefeitura, por si, ela não pode criar uma farmácia, uma loja, um posto de gasolina. Ela pode fomentar isso. A forma de fomentar é através de modificação de zoneamento, de criação de atividades na região e de estímulo fiscal, evidentemente, mas uma forma importante de motivar é tendo gente, levando gente. E essa forma que nós encontramos de descentralizar o serviço público, você vai ter pessoas ao redor. Tendo pessoas, obviamente, fomenta o comércio. Então, esse foi um ponto que foi contemplado com muita firmeza, né? Até porque, ao longo do nosso estudo, a gente identificou que nesses espigões estão concentrados quase todos os próprios do município, sejam posto de saúde, escolas,
todo tipo de atividade. Essas atividades todas, elas têm que ser ligadas de alguma forma, e hoje com a internet, você tem a possibilidade de fazer uma ligação com fibra ótica e tal, com segurança, e você levar todo esse serviço para as extremidades, né, para os bairros. Com uma série de vantagens, a possibilidade de você ter serviços de segurança, etc., por causa dessa infovia. Mas o espírito do programa, eu insisto, o espírito do programa foi descentralizar as atividades, né? E eu quero só fazer um complemento que é o seguinte, descentralizar as atividades levando as pessoas para aquelas regiões. Esse é o espírito. Algumas pessoas vão dizer assim, puxa, mas então você está tirando o comércio do centro? Isso que na verdade vai ter o plus do programa depois, é justamente a recuperação da área central. Porque nós temos que fazer com que as pessoas queiram ir para o centro e não precisem ir para o centro. Hoje as pessoas precisam ir por nada, passam pelo centro. Né? Tinha uma coisa muito bonita em Ponta Grossa, que é o seguinte, espero até que acabe isso, apesar de ser uma coisa bonita, até bucólica. Você está num bairro, conversando com seus amigos de bairro e tal, sempre tem alguém que diz assim, amanhã eu vou para a cidade. Vocês estão precisando de alguma coisa lá, esse ir para a cidade é ir para o centro da cidade. Mas com a informatização, com os bancos funcionando nos bairros, com a informatização dos próprios serviços da prefeitura nesses novos polos de transporte coletivo, vai fazer com que o cidadão se desloque mesmo. Então a mobilidade melhora no centro da cidade, porque o cidadão vai ter seu serviço no próprio bairro. Sim. Não vai precisar mais ir para a cidade para resolver esses Seria problemas. Uma central de cidadania aí isso mesmo, bairros, isso realmente. mesmo. Aqui eu acho que nós temos... mais uma vez eu digo o seguinte, veja que nós não estamos inventando conceitos, nós estamos pegando conceitos consagrados, né, que graças a Deus já tiveram e nós podemos experimentar e ver quais são os bons e tal, e estamos colocando esses conceitos à disposição. E na verdade essa proposta é isso, é jogar aqui essa ideia toda para que seja discutida, para que as pessoas opinem e digam, olha, pode ser de um jeito ou de outro. Certo. Tem uma previsão para isso? Olha, na verdade esse não é um projeto de obras, esse não é um programa de obras, esse é um programa de conceito. As obras que forem feitas vão ser feitas baseadas nesse conceito. Certo. Então, lógico, existem algumas obras que são iminentes, são extremamente necessárias nesse momento e que nós pretendemos que sejam realizadas rapidamente. Mas pela necessidade que, independente desse programa, ela já existe. Por exemplo, o terminal para Santa Paula. Essa é uma necessidade, nós sabemos, nós estamos viabilizando economicamente isso para poder fazer. Né? E tem um projeto pronto, feito para o projeto está prontinho, inclusive com o cálculo estrutural. Mas, obviamente, nós temos que pegar este projeto, e temos que esse terminal, ele já vai estar no conceito deste programa, ou seja, ele vai ser um daqueles pontos e ao redor dele vai ter as atividades e tal. Então, esse já é o pontapé inicial desse programa. A partir do momento que ele é planejado e é construído, ele consegue entrar em atividade. Exato. Não é como algumas coisas que, de repente, às vezes foram construídas sem planejamento e muitas vezes você não tem nem o funcionário para pôr dentro. Nós estivemos em Brasília, estive com o prefeito em Brasília, no Ministério das Cidades, no começo da administração, nós estivemos lá falando sobre programas de mobilidade, sobre recursos e tal, e uma diretora do Ministério das Cidades nos falou claramente assim, olha, muitas vezes vocês viram em reportagens, obras, por exemplo, um viaduto que ligava nada com coisa alguma. Muitas vezes viram, isso é marcante, isso é cheio. O que elas venham com um projeto que seja consistente e vocês conseguem obter recursos. Então levam um projeto e aí você vai dizer, por que eu quero fazer essa rua? Porque essa rua está inserida neste programa. Por que eu quero fazer essa ligação de fibra ótica? Porque está inserido neste programa. Então é uma coisa muito lógica, né? Não está se inventando nada. Está se falando da cidade que nós vivemos. Tá certo. Bom, agora nós vamos aqui para mais uma das perguntas aqui, vamos dar mais um pulinho, de repente, na nossa Câmara Municipal. Vamos agora conversar com... aliás, antes disso, não sei se consegue voltar aqui, só para a gente entender, tem uma tela antes aqui. Ó, essa seria as regiões onde a gente vai criar o comércio, seria basicamente isso, isso, João? Na verdade, mostra uma divisão da cidade, que ela é natural, não é inventada, né? Talvez a legenda não esteja muito correta, porque a legenda tem que estar justamente nos espigões, né? O centro da que é o ponto. Então essas regiões, elas são as regiões que tem em Ponta Grossa. Com base nelas, vamos pensar. Talvez a gente possa até segmentando dessa forma, a gente possa até atuar, como o Roque acabou de falar, né? Talvez levando um pouco da história de cada região dessa, né? Marcando com o passeio, marcando. Nós temos um problema, nós comentamos sobre isso, a questão do ônibus, né? Do transporte coletivo. O Eduardo, nós brincamos sempre sobre isso. Existe em Ponta Grossa o apego até o nome do ônibus. Então, em um determinado bairro, tem o seu ônibus
Quando você tem um bairro mais distante, assim, puxa, mas o meu ônibus não vai passar lá, eu não vou pegar o meu ônibus não. Então, até isso a gente tem que entender na história de Ponta Grossa, talvez mudar para número, sei lá, mudar para algum tipo de coisa, mas tem que mudar um pouco para que quebre essa coisa. Mas tem que se considerar a história da cidade. Eu acho que é muito importante considerar a história, porque é aí que nós vivemos, né? A história é importante. Com toda certeza. Bom, então vamos agora para a próxima pergunta, vamos à Câmara Municipal. O vereador e também presidente da Câmara Municipal, Aliel Machado. Vai lá, vereador. Nós temos um problema de gargalo no centro da cidade, no quesito mobilidade urbana, principalmente a falta de valorização do transporte coletivo dentro das vias centrais da cidade de Ponta Grossa. Uma simples medida apenas de criar faixas exclusivas para esse tipo de veículo ajudaria muito, principalmente a população que usa o transporte coletivo e hoje sofre grande dificuldade. Por que isso, que é uma medida tão simples e que já foi levantada e ainda não foi feita na cidade? Já está contemplado também no nosso projeto, o nosso programa prevê isso, né? Essa questão das vias exclusivas, a retirada dessas linhas da Avenida Vicente Machado e fazendo a interligação entre os terminais, a retirada do terminal central, alguns telespectadores mandaram algumas perguntas a respeito disso. Por que mexer em algo que já está consolidado há tantos anos? Nós não fazemos críticas ao terminal central, porque, na verdade, no momento em que ele foi criado, ele se tornou realmente um ícone de modernidade naquela época, porque foi o início da nossa integração do transporte público. Então, foi muito importante para a nossa cidade. Só que o sistema hoje é arcaico. O sistema já está antigo e existem modelos mais modernos para que a gente possa operar num sistema de transporte público mais eficiente. E é nesse sentido que nós estamos pensando. A possibilidade da retirada do terminal central, transformando em 5 pequenos terminais centrais da nossa cidade, ou regionais, realmente daria muito mais fluidez. E, é claro, a ligação entre eles contemplaria essas canaletas, essas vias exclusivas para ônibus. Eu acho que a gente até tem nas telas aí, me pode ir passando para a gente a próxima tela, que inclusive dá para a gente entender. Esses são os, de repente, a criação de mais 2 terminais, né, que é o terminal do Santa Paula e Jardim Carvalho, que não existem hoje, e de repente vem a criação deles. É isso, prefeito? Isso mesmo. E daí nós temos na área rosa central aí, pode passar para a próxima tela para a gente, Mi? Mais para frente. Isso, mais uma para frente, vamos lá. Ó, aí a criação que seriam desses 5 novos mini terminais. Como é que é esse mini terminal? Que eu também não consigo entender. É um ponto de ônibus? É o seguinte, é muito simples. Hoje o terminal central recebe em torno de 80 mil, mais de 80 mil pessoas por dia. Como eu falei também aqui, ao vivo, na TV Educativa. Essas pessoas, a grande maioria dessas pessoas, elas não precisam vir ao centro, elas trabalham em outras regiões. Então, existem pessoas que saem de Uvaranas, vão para o terminal central, vão para outro terminal para terminar mais próximo do seu trabalho. Ou outras pessoas que também gostariam de chegar a um outro ponto mais central da nossa cidade, mas que não necessariamente precisariam passar pela Avenida Vicente Machado. É nesse sentido que nós vamos dar mais flexibilidade ao sistema de transporte público, mais rapidez e fluidez. Tá, prefeito, agora só que eu tenho uma pergunta. Aí, beleza, vamos tirar o terminal central dali, vamos criar esses 5 novos pontos, mas é aquele cidadão, de repente, que precisa passar pelo centro. Aí como é que vai ficar? Vai ter que ficar caminhando? Como é que funciona isso, prefeito? Porque a ligação é realmente muito rápida. E nós teríamos um mini terminal ali na Praça Barão do Rio Branco. O outro terminal também passaria por essa região central, ou seja, as pessoas poderiam se deslocar naturalmente se você trabalha, se você vive, se você mora nesta região central, ali perto do calçadão, da Fernandes Pinheiro, você teria todas as condições de desembarcar ali, sem a necessidade de ter uma grande concentração. Quer dizer, não que isso seja diferente hoje, porque hoje a gente pega um ônibus, por exemplo, quem desce pelas avenidas acaba não tendo ponto de parada. Pelo contrário, hoje as pessoas não conseguem atingir os pontos. Exatamente. A proposta prevê justamente a criação de linhas circulares e façam a ligação entre esses terminais. Veja, esse é o espírito justamente de que nós vamos manter a integração do sistema, fazendo com que haja essas linhas circulares que, com ônibus menores, né,
Veja, o problema central estava lá no começo, que nós falamos que tinha 19 linhas passando do centro, na Avenida Vicente Machado. Havia uma sobreposição de imenso número de linhas. Ônibus que apenas passavam por ali. Nós vamos ter menos que 19, porém, atendendo esse anel. Nós vamos ter uma linha sentido horário, uma linha sentido anti-horário e 2 linhas, uma norte-sul e uma leste-oeste, cruzando a área central da cidade. Ela vai ficar super bem atendida, muito mais bem atendido do que é hoje. Hoje, então, por exemplo, eu teria um ônibus circulando, por exemplo, se eu quero, de repente, cruzar eu vou estar circulando pelo centro, quero passar no pronto-socorro, por exemplo. Sempre dou um exemplo assim, se você estiver na Praça Barão de Guaraúna e quiser ir no Fórum, e depois na UEPG, e depois na rodoviária, eu acho que o cara não consegue fazer esse ônibus hoje em Ponta Grossa. Deve ser uma dificuldade terrível. Dessa forma ele vai fazer. Ele vai ter ônibus circular que ele vai fazer isso. Então, o sistema, inclusive, de transporte coletivo, com certeza vai ganhar usuários. Muitos usuários vão se sentir muito mais confortáveis fazendo isso, porque vai ser muito mais fácil. Hoje, para você ir no fórum é muito difícil, até porque nem tem como estacionar no fórum, né? Então, é muito complicado, mas você vai ter o ônibus que vai lá, ou você vai no pronto-socorro, ou você vai lá no shopping, ou você vai na universidade. Realmente, esses pontos de interesse ao redor da cidade, ao redor do centro, vão ser muito bem atendidos, e esse usuário, além dos usuários normais que vão estar trafegando normalmente, vai ser agregado ao sistema muito usuário novo que vai ter essa facilidade, que hoje não utiliza. Certo. Só para fechar aqui o que o João falou, claro. Eu tenho um dos dados físicos, territoriais aqui da coisa. Um ônibus que transporta em média 75 pessoas ocupa a mesma área que 2 automóveis e meio, que transportam 5 pessoas. Ou seja, o ônibus transporta 15 vezes mais na mesma área. Qual é a prioridade que nós temos que se dar? Transporte coletivo, sem dúvida. Toda certeza. Antes de eu fechar aqui, deixa eu só levantar, vamos ver se eu consigo mostrar, e para ver se eu realmente entendi aqui, João. Seria como, não sei se a gente consegue mostrar, consegue fechar aqui para mim? Seria como se eu pudesse circular, então, por exemplo, nós teríamos uma linha, além dos ônibus que estão chegando, dos terminais de Santa Paula, Jardim Carvalho, eles chegam nesse microterminal aqui, e aqui existe ainda um ônibus que está circulando. De repente eu quero chegar nesse ponto aqui, tem um ônibus que está circulando para cá. Mas se eu quiser chegar nesse aqui, João, daí eu vou ter que esperar uma hora. Tem ônibus que vai para o outro lado também. Tem um outro ônibus que vai estar circulando. Então eu tenho sentido horário e anti-horário, direto entre eles, e para me cruzar para o meio. Também tem 2 linhas que passam, pegando 3 terminais, ligando norte e sul, outra leste e oeste. Certo. Picunas, é importante dizer que esse sistema ele foi elaborado para dar mais agilidade, para as pessoas terem mais acessibilidade, para chegar mais rápido ao seu destino. Não, é para descomplicar. Ou seja, aquele cidadão que de repente pensa que o ponto de ônibus é o lugar para ele ficar sentado, agora não vai ter tempo de ficar sentado. Mais ou menos isso, prefeito? Estão entendendo direito isso? Você está entendendo. Realmente, nós estamos trabalhando com esse modelo mais moderno de sistema de transporte público através desse projeto, justamente para a pessoa ter facilidade, acessibilidade ao local onde deseja chegar. Hoje, você tem que ir ao terminal central invariavelmente. Qualquer ponto da cidade aonde você quiser ir, você vai ter que ir para o centro da cidade. E se você não precisar ir ao centro da cidade? Por que ter que passar pela Avenida Vicente Machado? Por que isso? Se você pode ser mais ágil, pode ir direto ao ponto. Agora, tem uma pergunta ainda que me para aqui. A situação, cada vez que eu tenho que pegar existe uma possibilidade de amanhã depois reduzir, por exemplo, o custo dessa passagem para a pessoa que tem que fazer essa circulação central? Lógico que isso não se consegue do dia para a noite, mas já tem um estudo também para isso? Olha, na verdade, no primeiro momento nós fizemos a conta de que nós estamos mantendo toda a quilometragem e mantendo a expectativa de que se mantenha o usuário no nível que temos hoje. Então temos um IPK constante, portanto temos uma segurança de que a tarifa não será impactada por esse modelo, com todo o sistema integrado, sem problema. Nós temos uma proposta feita pelo prefeito, e é o trabalho que nós estamos estudando, estamos elaborando, de criação de modelo de tarifação temporal, etc., um modelo que vai beneficiar o cidadão, que, digamos, vai fazendo um deslocamento e vai retornar. Isso vai acontecer rapidamente, nós estamos numa fase bem avançada desse acaba estudo. se subsidiando porque o ônibus está ali fazendo aquela circulação mesmo, não tem uma alteração para isso. O transporte coletivo de Ponta Grossa tem uma característica que é fantástica. Ele se paga. Tá? Ele não tem subsídio como tem em outras cidades. A prefeitura não precisa pagá-la.
ele se paga, ou seja, os usuários pagam o transporte coletivo. Esse modelo é o modelo mais consagrado porque é o modelo que dá a possibilidade de exigirmos melhorias. Porque daí você tem a obrigação de você manter ônibus atualizados, você tendo um bom contrato, você consegue fazer com que esses ônibus estejam atualizados, etc. O objetivo da pessoa que entra no ônibus não é passear. O objetivo da pessoa que entra no ônibus é deslocar-se de um ponto A para um ponto B, com a maior rapidez possível. Então ele tem que se deslocar e chegar no ponto final. Esse é o objetivo. Ele não, preferencialmente, ele não precisa esperar muito ônibus, portanto ele não precisa ter banco no ponto de ônibus. E ele precisa ter um atendimento, ter um deslocamento rápido e eficiente. Mais do que isso, ele precisa ter um deslocamento com segurança de horário, que é algo que não existe hoje em Ponta Grossa. Então, por que nós estamos falando nessa criação do mini terminal que ele vai ser atendido? O Varanas vai chegar no mini terminal correspondente de Varanas, a Oficina vai chegar no mini terminal correspondente de Oficinas. Por quê? Porque esse eixo vai ser o eixo beneficiado com uma faixa exclusiva ou preferencial de transporte coletivo, que vai fazer com que o ônibus saia daquele ponto lá do terminal do bairro e chegue no terminal central dele, no tempo estabelecido. Ou seja, se ele leva 8 minutos, vai ser 8 minutos. Se ele leva 6 minutos, vai ser 6 minutos. Hoje é uma loteria. Hoje o ônibus sai de lá para chegar no terminal central, de repente ele tem um carro forte parado na Avenida Vicente Machado, ele tem 4 ou 5 ônibus, o sinaleiro que está enroscado, um trânsito grande e tal. E como é que ele cumpre o horário? Então, que segurança dá para o usuário isso? Não dá segurança. Nós temos ali imagens, inclusive, do ônibus que tem que acabar, quase todos os ônibus, quando eles chegam aqui na Avenida Urbana, eles têm que cruzar a avenida por completo, né? Então, é uma situação que a gente realmente já notou ali, bem complicada. Não sei se daqui a pouco a gente tem as imagens a respeito disso. Bom, nós temos agora mais uma, deixa eu ver aqui que nós temos agora, mais uma pergunta aqui, se não me engano, do vereador Valtão. Vamos lá agora, vereador Valtão também, da Câmara Municipal, mandando sua pergunta ao nosso prefeito. Vamos lá. Bom, primeiramente eu quero parabenizá-lo por esse novo plano de mobilidade urbana em Ponta Grossa, e eu gostaria de saber se no lado de Oficinas, a prolongamento da Avenida dos Vereadores, onde pega a Avenida Visconde do Rio Branco até o viaduto de Oficinas do Clube Lagoa, se vai ser aberto ali aquela avenida para tirar um pouco do fluxo da Visconde de Mauá. Sabemos que o problema maior de Ponta Grossa é o Varanas e depois as Souza Naves, mas com certeza a Visconde de Mauá no futuro também será um grande problema. Se existe essa possibilidade dentro do seu governo de tirar um pouco do fluxo da Visconde de Mauá, fazendo essa interligação Avenida dos Vereadores, Avenida Visconde do Rio Branco até o viaduto de Oficinas. Olha, a pergunta também é na verdade, uma grande solução para a nossa cidade. Nós sempre pensamos nessa alternativa, Visconde de Mauá. Visconde de Mauá é a entrada principal da nossa cidade, porque vem da nossa capital, e nós temos uma preocupação muito grande com o cartão de visitas da nossa cidade. Nós estamos revitalizando a entrada da cidade, temos uma possibilidade muito grande de trabalhar também com a rua paralela à Visconde de Mauá, justamente para fazer esse binário. É o leito natural da ferrovia, seria a entrada mais bonita da cidade de Ponta Grossa, mas eu preciso dizer, infelizmente, não foi planejado adequadamente a localização da arena. A arena complicou, inclusive, a questão da mobilidade ali das ruas, estreitou demais a rua principal da Avenida dos Vereadores. Se nós não tivéssemos a arena, seria a entrada ideal da nossa cidade. Seria realmente linda a entrada. Mas é uma grande alternativa e importante alternativa. Nós já estamos trabalhando com essa possibilidade. Eu estive há umas 2 semanas atrás naquela rua paralela à Visconde de Mauá. Como é que é o nome? Rua Brasil. Rua Brasil, na Rua Brasil. Estive lá na Rua Brasil e conversando inclusive com alguns comerciantes da Visconde de Mauá que também nos alertaram sobre essa possibilidade, porque ela pode fazer uma ligação muito importante e realmente é algo muito interessante para a facilitação da entrada da nossa cidade através de um binário. Antes, já que nós tocamos no assunto da Visconde de Mauá também, inclusive nós recebemos algumas mensagens a respeito, parabenizando principalmente pela questão de iluminação, se eu não me engano, que foi melhorada lá, e que diz que já melhorou bastante para a população também, a situação que parece que abriu um pouco mais. É que, na verdade, as mudanças elas precisam ser muito maiores. Nós realmente trabalhamos com iluminação, a revitalização
da praça, ali na entrada da cidade. Nós temos também outros projetos que a Autarquia Municipal de Trânsito e a Secretaria de Obras já estão concluindo, e eu acredito que as obras vão começar nos próximos dias ali na Visconde de Mauá. A questão da padronização através de pavers, do passeio, também a ciclovia, que nós gostaríamos que já existisse a partir da Visconde de Mauá até pela Paula Xavier. A Paula Xavier, nós temos um projeto também que precisa ser debatido com a população, mas também tem que ser trazido para a polêmica. Eu acho que nós temos que debater com a população com relação à entrada da nossa cidade. Hoje a Paula Xavier é uma das ruas mais problemáticas que nós temos, não é verdade, Kalinowski? Exatamente. Todo veículo que acaba adentrando a cidade, né, quando ele chega ali na proximidade do fórum, é impressionante como 70%, 80% do fluxo é direcionado para Paula Xavier. Então, quando você pega o trecho ali da Marechal Deodoro até a Rua Penteado de Almeida, onde a Paula Xavier acaba mudando de nome, né, para Francisco Ribas, nós temos ali um gargalo, né? Então, nós estamos já até com alguns projetos ali que estamos levando para o IPLAN, para o debate, andamos medindo a largura daquelas pistas, a caixa dela cabe 3 vias, né, como o prefeito comentou, de repente tem alguns efeitos colaterais que precisam ser discutidos a respeito de como trabalhar essa questão do estacionamento nesse trecho, mas entendemos que seria um corredor, né, já que neste momento nós não teríamos algumas ligações interbairros. Entendemos que temos um eixo norte-sul, né, e um eixo leste-oeste, que de repente a gente poderia dar mais fluidez, né, no caso da Paula Xavier, como também de outra via no eixo leste-oeste, que provavelmente de repente uma Comendador Miró, enfim, para fazer fluir essas vias de uma outra maneira, de repente impactando um pouquinho em relação aos estacionamentos. Para quem passa por essas ruas, Eduardo, o motorista que está transitando por ela já nota que ela está estreita e que poderia ser aberto ali, retirado o estacionamento. Como é que a população vê, a população próxima a isso, e como é que para vocês, né, da autarquia, prepararem uma área como essa, e principalmente preparar para as pessoas que estão ali próximas que a cidade está crescendo e que nós vamos precisar dessas vagas para realmente fazer o trânsito fluir? É tendência natural de qualquer cidade hoje de médio porte, onde a frota é crescente, né? Ponta Grossa, por exemplo, emplaca de 700 a 800 veículos por mês aqui na cidade, né? E não se retira, de repente, 50 veículos mensalmente. Nós temos 700 carros a mais a cada mês. A cada mês em Ponta Grossa, né? Então, primeiramente, se você não tem uma política muito bem definida de estacionamento na cidade, por isso da ampliação do estacionamento regulamentado, por isso a necessidade da cobrança, principalmente no perímetro central, para você fomentar a rotatividade desses veículos, né? Em Ponta Grossa é até estranho, né? A pessoa de repente reclama de pagar R$1 para você permanecer por 1 hora na sua via, mas vai em Curitiba e paga R$10 para deixar no estacionamento privado, né? Então a gente tem que mudar até um pouquinho da questão de cultura mesmo, né? Eu acredito que todos esses planos de mobilidade vêm para que confirme todos esses conceitos que nós estamos debatendo com toda a comunidade. Nós já notamos, assim, na autarquia, um pouco dessa mudança de pensamento. Só que, como assim, a gente já até discutiu desde o início do programa, a gente tem que pensar não somente nos veículos automotores, né? Se a nossa prioridade é o PDS, a prioridade é o transporte coletivo, nós precisamos ter uma solução que seja compatível com todas essas diretrizes que norteiam o plano de mobilidade da cidade. Tá certo. Bom, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo novamente. Como vocês viram, mobilidade urbana, temos muito a comentar ainda, inclusive as perguntas que estão chegando aqui, eu acho que agora no próximo bloco aí, a gente já vai lendo algumas das perguntas e também mostrar ainda mais a respeito da nossa reabilitação de área central, que eu acho que aí o Ponta Grossense também vai ter uma grande novidade, pelo que eu já estive acompanhando aqui das nossas próximas telas aqui, tem muita coisa boa vindo por aí, não é mesmo, prefeito? Isso mesmo. Então tá certo, a gente vai para um rápido intervalo e volta já.
retornando com o nosso programa hoje a respeito de mobilidade urbana, temos aqui nosso prefeito Marcelo Rangel, hoje respondendo, inclusive, a muitas questões, tanto da nossa Câmara Municipal, como também dos nossos moradores, telespectadores que estão aí acompanhando a nossa programação e estão mandando mensagens. Lembrando que estamos ao vivo, e se você tem alguma pergunta também a respeito de mobilidade urbana, eu peço até que o prefeito retorne aí em outras situações, para que a gente tenha outros temas também. Mas a respeito de mobilidade urbana, você já pode ir mandando a sua pergunta através do telefone 9905-4321. Também estamos aqui com o nosso secretário de Planejamento, João Ney Marçal, Eduardo Kalinowski, responsável aí pela nossa Autarquia Municipal de Trânsito, e também com o Roque Esponhos, um dos grandes conhecedores e urbanistas aí também de Ponta Grossa. Então, eu separei um videozinho, inclusive está com áudio, a respeito desses anéis de integração aí entre os terminais. Eu não sei se o pessoal conseguiu achar o ponto correto aí, vamos ver se a gente consegue liberar o áudio para cá. Linhas interbairros circulares, que permitem o deslocamento de um bairro a outro sem necessidade de passar pelo centro. Também pelas linhas dos ligeirinhos, que com menor número de paradas asseguram viagens mais rápidas. E pela linha Circular Sul, um corredor de transporte que facilita diariamente a mobilidade de 100 mil pessoas que moram e trabalham na região sul da cidade. Outras linhas surgiram para atender a determinado... Explica bem a população aí a respeito desses anéis de integração. É inspirador. Inclusive, a respeito da população, o que perguntou, né? De repente, de quem vai lá para o distrito industrial, de repente tem que circular, como é que ele vai fazer? Ele não vai mais precisar passar pelo centro, ele simplesmente vai pegar isso mesmo. Isso é para mostrar que o sistema em Curitiba, ele inclusive teve destaque no mundo, né? É um sistema extremamente moderno. O sistema que nós estamos empregando em Ponta Grossa, é claro, respeitando as nossas condições, a nossa cidade ela é diferente, mas é também nesses moldes, para que as pessoas tenham rapidez, elas tenham acessibilidade e fluidez na questão do transporte público, sem precisar vir ao centro. Pode trabalhar com os corredores, com as perimetrais, enfim. Eu acredito que isso realmente vai revolucionar, e não é somente no transporte público, porque desenvolve a cidade como um todo. Tá certo. Bom, agora a respeito que eu tinha comentado ali, a respeito da revitalização do centro como um todo, né? Reabilitação de área central. Prefeito, vamos passando tela por tela e para que a gente possa ir explicando para as pessoas a respeito da reabilitação, né? Deixa eu ver aqui, nós temos redistribuição das linhas do terminal central aos mini terminais, novo uso de área atual do terminal central. Também é uma das propostas aí para reutilizar, então, de uma outra forma a área do terminal central. Seria isso? Acho que o Roque pode dizer muito bem aí, né? Essa imagem, você está olhando à esquerda o Parque Ambiental, que é, digamos, uma área de convivência. À direita poderia ser a área mais bonita de Ponta Grossa. Bem divisor de águas. Seria a Praça João Pessoa e a estação, e está obstruída pelo terminal. Na verdade, essa foto é o antes. E nós temos no final um desenho do depois que a gente pretende, que é com essa área revitalizada. E, na verdade, esse é o grande ponto, né, de reabilitação da área central, fazer com que isso realmente seja entregue à população novamente. Eu sei que o Roque já falou no último programa, mas hoje, Roque, vou aproveitar que a nossa audiência está maior ainda e gostaria que você comentasse novamente aí a respeito do terminal. Não, da retirada dele, inclusive. Exatamente, é um terminal bate-morto, né, porque ele está limitado ali pela... Uma área tombada, que é a estação, não pode ser ampliado para aquele lado, está limitado por uma praça, que é a Praça João Pessoa, por uma rua e pela Avenida Vicente Machado. Então ele nasceu morto, não dá para crescer. Ele deveria ser do outro lado da Avenida Vicente Machado, mas não foi feito. Ele simplesmente terminou, acabou com uma vista belíssima de quem desce a avenida, que poderia ter a Praça João Pessoa, olhar a estação, e do outro lado da estação, num eixo perpendicular, que é o Hospital 26 de Outubro, né, está obstruído por uma outra caixa de sapato monstruosa, que é o Shopping Center, que não deveria nunca estar ali. Então, o terminal já deu problema logo no início. Vários de vocês vão lembrar que tinha que colocar placas de aço lá, porque os ônibus estavam afundando. Colocaram uma escada rolante que nunca rolou nada, nunca serviu para bufa nenhuma. O cidadão tem que subir para depois descer num terminal cheio de absurdo. É um troço feio, horrível.
E discordo do prefeito, nunca foi moderno aquilo, nunca. Aquilo lá nunca deveria ter sido feito. Tá certo. Vamos passar aqui para mais uma tela, deixa eu ver aqui. Nós temos uma área de intervenção. João ou Marcelo, né, como é que nós podemos explicar aqui? Pelo que eu vejo ali na área mais verde, já é o que nós temos do Parque Ambiental. De repente a nova área... Quando a gente fala na área central ali, nós estamos falando na utilização de fato do Parque Ambiental e integrar isso com a Rua Fernandes Pinheiro e o calçadão, né, a Rua da Estação, até a Praça Barão do Rio Branco, onde temos a Concha Acústica, onde temos, digamos, uma área histórica de Ponta Grossa. Então, isso tudo seria integrado para áreas como área de convivência, para que as pessoas realmente utilizem. Vocês vão observar que a proposta dos terminais, inclusive, sempre fica nos vídeos terminais, fica nas extremidades dessa área, tanto o terminal que vem de Uvaranas como o terminal que vem de Oficinas, justamente para fazer com que ali você tenha essa possibilidade de circulação. Com certeza, tem uma tela seguinte. Vamos passando. Acho que numa tela seguinte pode mostrar. Vamos dar uma olhadinha. Se puder passar isso. Nessa tela mostra diversas intervenções que podem ser feitas nesse espaço, como a própria área poliesportiva, daí o mini terminal que se pretende instalar ali, a parte um centro cultural que é a biblioteca, a escola de música, estacionamento, quadro de esporte, enfim, todas as atividades que tem. Centro de visitante também. Sim, se pretende a feira, mas se pretende ter todas essas atividades nesse espaço. Ou seja, as pessoas vão desejar ir para esse lugar e não ser obrigadas a ir nesse lugar. E prova disso que antes o nosso Parque Cimental, que eu sempre, quase todo Ponta Grossense, né, chama Parque Cimental, hoje a gente já começa a ter uma visão um pouco diferente dele, já um pouco mais verde, com simplesmente ali uma pista de caminhada já mostrou ali que o Ponta Grossense realmente quer e precisa de parques para estar com a família, né? Então, a gente já prova que isso realmente funciona. Olha, a Praça João Pessoa, que fica ali ao lado do terminal, Roque, é uma das praças mais bonitas da nossa cidade. Nós temos lá na prefeitura, inclusive, a foto da inauguração da Praça João Pessoa. É realmente um cartão postal da nossa cidade que fica hoje escondido. Nossa Estação Saudade é o palácio mais bonito da nossa cidade de Ponta Grossa, é também um cartão postal da nossa cidade, que também fica escondido atrás do terminal central, que, como o Roque falou bem, é um caixote. Nós temos que dar vida àquela região. A Fernandes Pinheiro, essa foto é uma foto interessante. Isso é um desenho. Pode pôr ela na tela aí para nós? Isso. A Fernandes Pinheiro, esta região, infelizmente, é uma região desvalorizada, até imobiliariamente falando. Lá no calçadão, nós estamos falando da região mais valorizada, uma das regiões mais caras de Ponta Grossa. Em compensação, daqui para cá, é muito desvalorizada e, infelizmente, nós temos ainda problemas sociais nessa região. O que nós queremos? Nós queremos revitalizar e entregar para Ponta Grossa uma das regiões mais belas da nossa cidade, transformando esta área num centro gastronômico, numa via gastronômica, melhor dizendo. Quem conhece Buenos Aires, conhece aquela região do Porto Madeiro. Pode ser uma pergunta meio boba que eu vou fazer, prefeito, mas não é a criação de barzinhos de restaurantes. Isso se transforma através de incentivos fiscais, de você trabalhar com uma legislação apropriada. Isso já aconteceu nas cidades mais modernas do mundo. Eu dei um exemplo aí de Buenos Aires, era uma região ali de Porto Madeiro, era uma região totalmente degradada, problemas sociais gravíssimos naquela região, e eles transformaram numa região turística da nossa cidade. Por que não fazer isso aqui em Ponta Grossa? Nós temos essa possibilidade. E é por isso que o projeto também contempla essa revitalização do nosso centro da cidade. E ficaria mais ou menos nesses moldes, não é verdade? Essa já é um desenho, né, que é o depois daquela imagem inicial, né, já mostrando sem o terminal como ficaria o lado direito de quem está olhando. Muito mais livre. Aqui já é aquela área ali, por exemplo, onde a gente pode notar com algumas palmeiras ali do lado direito do vídeo, então seria como o lugar do terminal central, ficaria nesses moldes. Exatamente. É mais uma região de convivência. Sim, apenas do que ficaria, mas para mostrar realmente digamos, a abertura que teria, né? A possibilidade que você teria
de enxergar Ponta Grossa desse jeito. Seria uma mudança realmente para o Ponta Grossense, uma mudança de características e realmente ter um cartão postal dentro do centro de Ponta Grossa, mesmo um cartão postal que de repente poderia mostrar uma nova vida do Ponta Grossense. Sempre foi, Picunas. Como eu falei, aquela praça João Pessoa, desde o início da inauguração da praça, ela era o cartão postal da nossa cidade. Nós temos que entregar novamente a praça para o povo e aquela região toda revitalizada. Inclusive, a população tem agradecido bastante, apenas por questão de uma simples, desculpa até para os feirantes, da maneira que eu vou me colocar aqui agora, mas de uma simples feira, que era uma simples feira quando começou, e de uma atitude simples, sem gastar dinheiro, que foi feito ali através da feirinha da estação, que acontece todo sábado, né? A ETV, inclusive, está ali todo final de semana, todo sábado nós estamos reunindo os artistas ali, né? Cantores também, junto com a ETV, que se apresentam ali, e a gente, toda a população que passa, e a cada final de semana está aumentando o público por ali, que eles dizem que foi retomada novamente a população. Isso, vamos dizer ali, é um percentual pequeno comparado de todo o eixo ali que a gente pôde notar da área de intervenção que vem por aí, né? E só tem a crescer, né? É apenas o início desta feira da estação Saudade, que a população realmente está aprovando, e muito. Então, nós teremos aí pela frente crescimento e até mesmo a atração de outras pessoas, de outras regiões, de outras cidades, vindo visitar os nossos artesãos. Volta para mim aqui a respeito agora do plano cicloviário. Vamos passar aqui, eu já estou até apurando um pouquinho, porque eu quero ler as perguntas dos telespectadores, mas eu gostaria de apresentar realmente todo o nosso plano. A respeito das ciclovias, uma cobrança muito grande, também uma movimentação que partiu da população, que eu pude notar assim, que eles fizeram... pelo menos das vezes que eu vi, passeios ciclísticos à noite, onde reuniram os ciclistas, depois veio, eu acredito que veio depois o apoio da autarquia, acompanhando e dando segurança para eles. Hoje eles já têm até um esquema de segurança deles mesmos, de um dos ciclistas sempre trabalhar com o batedor, e com iluminação e tudo mais, todas as questões de segurança. Mas como é que está a situação das ciclovias e tudo mais do sistema para o cidadão realmente andar de bicicleta na cidade? Olha, o João e o Kalinowski, eles estão muito focados nisso porque é a tendência mundial. Uma cidade moderna que não tem a ciclovia está fora do contexto de valorização do transporte alternativo, da mobilidade urbana. E nós começamos o nosso trabalho, a construção também das nossas ciclovias através daquela região do Atenas, do Roma, que nós fizemos nos condomínios sociais. Já começamos a realizar essas obras de ciclovias, mas não precisa se fazer uma ciclovia, você trabalhar com ciclofaixas também é algo extremamente moderno, importante. E o nosso programa, nosso projeto já está totalmente pronto. Nós estamos iniciando já o trabalho de desenvolver, de colocar em prática mesmo os nossos planos de ciclovias aí na região central e de ligação com os principais bairros da nossa cidade. O Kalinowski já está trabalhando nesse sentido há alguns meses, não é verdade? Uma preocupação, assim, juntamente com o IPLAN, como o João comentou lá, né, os projetos, eles precisam levar alguma coisa, né, a algum local. Na verdade, você fazer uma ciclovia só por fazer, né, você pode acabar gerando alguns transtornos, né? Então, é uma preocupação muito grande você fazer interligações, você utilizar a bicicleta como de repente uma alternativa de mobilidade, você ter anteparos para você deixar essa bicicleta estacionada próximo de um terminal, próximo, de repente, assim, de um centro comercial, né? Então, todas essas questões elas estão sendo evoluídas, não se consegue implantar um plano todo ele ao mesmo tempo, então é necessário estabelecer assim, parâmetros, critérios para que você consiga fazer gradativamente isso aí. E essa questão até que o Roque comentou aqui, do contorno leste, né? Nós estamos também já trabalhando assim, com um projeto de interligar toda aquela região ali do Vicentino, inicialmente pela Siqueira Campos, até Trapac, né? Porque nós observamos que
que ali as pessoas que utilizam aquele espaço ali não são somente aquelas pessoas que utilizam de repente para um lazer, mas são aquelas pessoas que utilizam realmente a bicicleta para o trabalho, né? Então, entende-se ali que nós temos ali um passeio grande, né? A travessia de pedestres ali, ela não é tão elevada, de repente você pode fazer alguma coisa até compartilhada em todo aquele trecho ali da Siqueira Campos, né? Mas aqui na tela, assim, de repente está um pouquinho pequeno, mas existe já alguns roteiros alternativos. Importante frisar que isso aqui é um trabalho em conjunto também com os ativistas de Ponta Grossa, né, assim, os ciclistas, enfim, o pessoal do pedal do turno, o pessoal que utiliza realmente assim, essas bikes para o deslocamento no seu dia a dia. Na verdade, o desenvolvimento do programa, ele ouviu muitas pessoas, ouviu os atores, né? Então, esse caso foi um caso bem emblemático, porque o plano foi concebido pelo pessoal do Prociclovias e companhia. Na verdade, eles colocaram, você sabe, o que nós fizemos ali foi fasear, né? Dizer, ó, tem que ser uma fase assim e tal, porque para que as fases tenham consequência, ou seja, fazer uma ciclovia, uma ciclofaixa que ligue a outra e ligue a outra, etc., até que faça todo o plano. Este programa está inserido no programa total, baseado naqueles eixos e tal. Mas, lógico, já considerando em alguns bairros os acessos que não estão diretamente ligados nos eixos. Por exemplo, a região lá de Los Angeles, do Califórnia, uma região que nós estamos trabalhando já na questão de criação, de pavimentação de novas vias e tal, já estão sendo preparadas com ciclofaixas, ciclovias e tal, para que haja já um ramal cicloviário ali. Já está sendo preparado para amanhã depois acabar sendo interligado. Já faz parte do projeto. Na verdade, como diz sempre o Roque, isso ele falava desde a época que era meu professor, né, há alguns anos, né, ele já dizia, a questão da priorização, você consegue realmente mostrar que você está priorizando, efetivamente fazendo, né? Só na conversa não vai resolver, então tem que realmente fazer, realmente colocar em prática. Nós vamos trabalhar, então vamos dar prioridade ao não motor, então vamos, de fato, vamos arrumar o passeio, vamos fazer a ciclofaixa, vamos priorizar o transporte coletivo, olha, então dê condições para o transporte coletivo de verdade, né? Esse é o... E o dinheiro para todas essas obras, ele vem do próprio município, ele vem de fora? Como é que funciona isso, prefeito? Olha, agora você entrou no ponto principal da nossa conversa. Nós temos um problema muito grave, que é a questão orçamentária. A população sabe das dificuldades que Ponta Grossa passou e está passando, principalmente com relação às dívidas que o município contraiu ao longo de muitos anos. No ano passado nós pagamos 75 milhões de reais em dívidas. Este ano também nós vamos pagar em torno de 75 a 76 milhões de reais em dívidas, e nós temos um orçamento que não chega a 500 milhões. É um orçamento, infelizmente, muito pequeno para uma cidade da importância de Ponta Grossa e com tantos problemas que nós temos em todas as áreas de infraestrutura. Nosso grande desafio é fazer com que a cidade de Ponta Grossa, e já está acontecendo, possa arrecadar mais através da atração de novas indústrias. Só no primeiro ano de governo conseguimos 3 multinacionais, além de outras indústrias nacionais também de grande porte, e as indústrias que estão dobrando a sua capacidade aqui na nossa cidade. Isso representa arrecadação, desenvolvimento para o município, mas trabalhar também com fiscalização, trabalhar com um sistema mais moderno de cadastro técnico, e eu acho que isso é realmente necessário para que Ponta Grossa possa acompanhar a tendência dos municípios de médio e de grande porte do Brasil, porque infelizmente nós estamos muito aquém na questão orçamentária. Um projeto como esse é um projeto conceitual, um projeto muito grande, importante para a nossa cidade. É como eu falei, não é um projeto que se faz da noite para o dia, mas é um projeto que precisava ser feito com responsabilidade para que a gente pudesse ter uma diretriz. Tudo o que nós estamos fazendo em matéria de infraestrutura no dia de hoje é baseado nesse programa. Nós não conseguimos mudar uma vírgula se não estiver de acordo com o nosso plano diretor, o nosso plano de mobilidade da nova Ponta Grossa 200. Isso é muito importante. Então nós temos que buscar recursos do governo federal através de bons projetos. Recursos em Brasília tem, mas é necessário ter os projetos para a apresentação.
Se nós tivéssemos esse projeto que foi apresentado pelo IPLAN há 2 anos atrás, certamente nós conseguiríamos recursos na ordem de 50 a 100 milhões de reais no Ministério das Cidades, mas nós não tínhamos, nós começamos do zero. Fizemos em 1 ano, agora nós temos uma estrutura, um planejamento, temos um projeto. Vamos buscar esses recursos em Brasília. Nós temos a possibilidade de buscar recursos no governo do Estado. O governo do Estado está nos auxiliando e muito em vários projetos de infraestrutura. O projeto que nós fizemos em parceria com o governo do Estado para a pavimentação dos bairros é um dos projetos mais audaciosos que nós estamos fazendo nesse momento na cidade. Fechamos agora Bom Sucesso terminou, Vila Cipa também terminou, outros bairros nós estamos fazendo a pavimentação e a cidade toda terá obras de pavimentação, também a mobilidade. As praças que nós estamos trabalhando na revitalização das praças do município. Talvez a sua praça ainda não tenha sido revitalizada, você que está nos assistindo, mas certamente será. Nós estamos fazendo a revitalização por fases dessas praças para que a gente possa entregar novamente para a população e, é claro, através dos nossos recursos próprios. Nós estamos trabalhando agora com um projeto muito grande que é o Lago do Larias. Inclusive nós teremos, eu acredito que a partir de amanhã nós teremos já o nome da empresa que vai ganhar a licitação sai amanhã, né? Sim. Isso eu gostaria de falar a respeito. E esse Lago de Larias também é um projeto de integração entre os bairros, uma ligação interbairros importante para a nossa cidade. Ou seja, nós temos que buscar os recursos, o trabalho do deputado Sandro Alex, que está trazendo esses recursos através do seu trabalho parlamentar e principalmente dos acessos aos ministérios, foi realmente muito importante. Temos inclusive um projeto gigantesco, talvez o projeto mais importante que toda a sociedade princesina precisa se envolver, que é o projeto do Contorno Norte. É um projeto de 400 milhões apresentado pelo deputado Sandro, que nós estamos batalhando para que ele entre no PAC, conseguimos que ele fosse incluído já no orçamento, conseguimos esses avanços em Brasília, agora precisamos que ele entre no PAC. Ou seja, agora é um trabalho que a prefeitura tem que fazer de buscar esses recursos, porque é um projeto realmente audacioso, um projeto muito caro, mas que nós temos que acreditar. Se a gente faz um projeto tímido, um projeto simples e que não tenha, de repente, algo mais moderno para se propor para a população, infelizmente a gente fica pedalando e não sai do lugar. Ponta Grossa precisa se modernizar e através de um projeto realmente audacioso é que nós podemos ter essa oportunidade. Pensar grande. Somente através de uma cidade desenvolvida a gente consegue atrair mais empresas e aí com sua vez mais recursos e tudo mais, né? Agora eu acho que deve ser difícil, até não vou conseguir estender para a resposta, mas eu acho que deve ser difícil para uma cidade com uma arrecadação dessa de repente ter que a população às vezes até acaba não sabendo, mas metade desse valor que a gente arrecada vai em pagamento de salários. O restante que sobra, quase que a metade já foi num pagamento de dívidas do passado. Então, crescer sem dinheiro no bolso, com esse dinheiro já empatado por administrações já que passadas, é bem complicado. Acredito que não deve ser nada. Realmente é um aprendizado. Eu estava falando para o Roque antes de entrar aqui, né, nessa entrevista ao vivo, que é um desafio diário para se conseguir, por exemplo, fazer a revitalização da Visconde de Mauá. Nós já fizemos diversas reuniões com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Planejamento, para se conseguir um investimento para fazer a recapagem de um determinado trecho, que é extremamente necessário e que a população nos cobra. E nós não temos um orçamento para conseguir fazer tudo o que nós gostaríamos de realizar. Então, nós estamos buscando isso freneticamente todos os dias, e o apoio do governo do Estado, do governo federal, através dos nossos projetos, são essenciais. Nós temos fé de que entregaremos, em 2016, Ponta Grossa com um orçamento beirando a R$1 bilhão. Ou seja, pegar uma cidade que tem um orçamento de 450, que já melhorou, está beirando os 500 milhões, mas
tem como desafio entregar até 2016 com 1 bilhão e se tornar novamente a segunda, ou pelo menos a terceira maior cidade do Paraná, e em poucos anos retomar a segunda posição do Estado, é o grande desafio da nossa administração. E é isso que a população vai estar cobrando, pode ter certeza também, prefeito. Agora, Roque, você gostaria de comentar a respeito do Lago de Olarias, né? Lago de Olarias, ali nós fizemos, eu fiz o projeto da estrela do lago ali, e, claro, removemos as pessoas que estavam em área de risco do lado do arroio do Olarias, e o Lago do Olarias vem para acabar com o problema da enchente no Lago do Olarias e beneficiar toda aquela região com uma área de lazer. O lago não é só para resolver um problema. Mas fazer algo bonito. Não, para melhorar como área de lazer, fazer um pedalinho, parquinho, áreas de atividades de lazer físicas e tudo mais. Quer dizer, melhora, fazer um clube da Lagoa lá no bairro. Essa era a intenção quando eu fiz o projeto. E, infelizmente, foi feito gabiões, foi investido um dinheiro que foi jogado fora, que precisa ser refeito. Mas eu queria cumprimentar o prefeito, eu falei isso em off, dele se antecipar, de se preocupar com a circulação na nossa cidade, com a mobilidade urbana, que é esse termo que criaram. Não precisou, para o prefeito Marcelo, para o João Ney, para o Eduardo, não precisou vir uma FIFA aí para dizer como se faz e como deve ser feito, como fizeram com o governo federal. As nossas capitais, onde vai ter jogo da Copa, agora que estão se preocupando com mobilidade urbana. Ponta Grossa está se antecipando a isso tudo. Com uma equipe nossa, ex-alunos da nossa universidade, que estão profissionais competentíssimos, que estão ajudando a prefeitura. Não precisamos de ninguém de fora para nos mostrar os nossos problemas. Muito pelo contrário, eu tenho experiência, já vivi muito, pessoas que, contratadas de fora, vêm nos perguntar como deve ser feito. Então, para que contratar de fora? Vem buscar a nossa colaboração. Então, não precisa contratar ninguém de fora. Nós somos capazes, e muito capazes, de resolver os nossos problemas. Via do plano que foi mostrado hoje aqui. Uma gurizada que está dando o sangue, suor e lágrimas por Ponta Grossa, porque nasceram aqui, vivem aqui e vão criar seus filhos aqui. Olha, o Roque falou algo muito bonito, porque o Roque é um grande cidadão pontagrossense, porque ele ama a nossa cidade, ele é visionário no bom sentido da palavra, porque tudo que você pensa sobre Ponta Grossa, você pensa grande. Nós temos que realmente abolir a mediocridade em projetos, a mediocridade em pensamentos, a mediocridade cultural de algumas pessoas que infelizmente pensam Ponta Grossa como uma cidade pequena. Não, Ponta Grossa é uma cidade muito grande, é a cidade de maior desenvolvimento do sul do Brasil hoje, é a cidade que está tendo um crescimento impressionante em todos os sentidos e precisa ser tratada como uma cidade grande, com problemas também de cidade grande. E o Roque sempre pensou isso há muitos anos atrás. Ele falou aqui do projeto do Lago de Olarias, que era um projeto visionário, que realmente teve que ser refeito totalmente, né, e começar do zero, mas que teve uma boa ideia e que agora está saindo do papel. Também falou muito bem que nós estamos hoje valorizando os pontagrossenses. Esse projeto que foi feito pelo IPLAN, que não existia mais, foi trazido novamente no nosso governo, no primeiro ano, da importância que nós temos de planejar as questões da nossa cidade por pessoas daqui da cidade, por engenheiros, por arquitetos jovens e também experientes. Temos, assim, garotos, praticamente, que estão estudando Ponta Grossa, garotas, temos arquitetas muito novas e temos pessoas que já estão na vida pública há muitos anos, que conhecem muito bem a nossa cidade. Estas pessoas é que formaram o Instituto de Planejamento, essas pessoas que formaram esse projeto. Por isso que eu respeito muito. Eu também sou um cidadão, eu também critico, eu também debato. Se tem alguma coisa que de repente eu não concordo, eu vou perguntar, mas eu respeito acima de tudo as pessoas que se dedicaram um ano para promover a nossa cidade e preparar um projeto realmente moderno
para a transformação de Ponta Grossa. O que eu acho mais bacana ainda do IPLAN é que não é controlado por uma prefeitura, são conselheiros, eu não sei se é o termo correto. Quantos são os números? Na verdade, assim, nós temos a estrutura física, né, a turminha que trabalha lá, e o conselho que referenda essas ideias. Como o prefeito falou, eu acho bem importante dizer, a participação de todos, né? Então nós temos uma turma nova, muita gente nova, e os antigos colaboradores da universidade, da prefeitura. Hoje mesmo nós estávamos comentando, né, sobre um colega nosso, Orlandinho, que todos conhecem. Deixa eu até parabenizar o Orlandinho. Hoje estava completando 30 anos de prefeitura, quer dizer, e estava lá sentado conosco hoje, trabalhando junto, decidindo uns assuntos. Então, eu digo, é muito bom que a experiência de todos é colocada. As pessoas ficam animados de resgatar ideias, que são ideias boas, que infelizmente não aconteceram, né? E que hoje, às vezes também não eram, elas podiam tem que ter alguma modificação nesse momento e tal, e passaram a ter. Eu, antes de eu encerrar, o prefeito quer encerrar aqui, eu sei, mas eu gostaria de dizer assim, nós estamos muito empolgados em mostrar isso, em discutir este programa com as pessoas, discutir mesmo, escutar, ver a crítica, fazer as alterações que tem que fazer, e colocar realmente a importância que tem todos nesse programa. E um apelo que eu faço desde já, eu tenho feito constantemente esse apelo, é a nossa Câmara de Vereadores, tá? Com quem nós temos o maior relacionamento, estivemos lá mostrando para eles, temos discutido, estamos abertos a discutir e gostamos das perguntas que eles fizeram, porque são oportunas e dentro do contexto, e a importância que tem, porque nós precisamos agilizar os projetos de lei que nós temos encaminhado. Então nós encaminhamos, por exemplo, um projeto que estuda o impacto de vizinhança. Esse projeto é fantástico para a nossa necessidade, porque nós possamos continuar desenvolver a cidade com responsabilidade, para que a cidade tenha realmente o cuidado no desenvolvimento, para que não se crie alguma coisa e estrague outra. Então esse projeto é fundamental, precisa ser discutido, está lá na Câmara, eu sei que os vereadores vão estudar rapidamente e eu conto com esse apoio dos vereadores para que isso aconteça. Enviamos recentemente um projeto que regula as parcerias público-privadas. Para nós é absolutamente fundamental, o prefeito acabou de falar na questão de recursos, nós não temos recursos. Ora, hoje existe uma grande massa de empresas que têm necessidade, têm desejo de participar de atividades e que podem participar conosco. Então nós queremos regular isso, queremos ter uma lei moderna que possa fazer. Amanhã nós queremos fazer um terminal de ônibus moderno. Ora, está aí uma oportunidade de buscarmos uma empresa que venha fazer e que explore isso, que trabalhe com isso. Que nós não temos vergonha de dizer que a empresa vai lá e ganha dinheiro com isso, nenhum problema, mas que ela traga o benefício para a cidade. Então, eu conto realmente, aproveito esse espaço aqui para falar para os vereadores que eles são a parcela fundamental, o fundamental nisso. Então, reforço o apelo, é muito importante que eles trabalhem, como estamos dizendo, toda hora nós vamos lá e olha, estamos correndo, vamos fazer e tal. Então, eu acredito na boa fé deles e na vontade deles de fazer com que isso aconteça. Aproveitei realmente para dar esse recado que eu acho fundamental e agradecer realmente que eles estão imbuídos disso. Só reforçando o que o João Ney falou, esse projeto de parcerias público-privadas é extremamente importante para a cidade de Ponta Grossa, porque os grandes parques, as grandes obras de infraestrutura, os grandes avanços, eu já estou falando até mesmo do Brasil, mas em todo o mundo foram realizados através de parcerias com a iniciativa privada. E nós temos essa oportunidade, nós não temos uma lei específica aqui na cidade, por isso ela precisa ser aprovada, precisa ser avaliada pelos nossos vereadores. Essa lei foi para a Câmara, já está em trâmite. É através de uma parceria público-privada que nós podemos avançar em vários setores. Eu recebi ali uma ligação de uma telespectadora que falou sobre os pontos de ônibus. Nós temos problemas na cidade, temos 2.000 pontos de ônibus, 1.500 são cobertos, 500 não são cobertos. Época de chuva, de frio, infelizmente, as pessoas acabam sofrendo esperando o ônibus. Para se fazer 500 pontos de ônibus, é um investimento gigantesco para uma cidade que realmente tem dificuldades orçamentárias. É muito difícil. Agora, através de uma parceria público-privada, nós podemos realizar isso rápido.
E eu estou falando assim de um exemplo. Em todos os setores, em todas as áreas, nós podemos ter essa parceria. Principalmente numa cidade que, no setor produtivo, do desenvolvimento industrial, comercial, ela é pujante. Então, usar essa força que Ponta Grossa tem com relação às indústrias, com relação ao comércio, à iniciativa privada, é talvez a nossa grande arma para que a gente possa colocar esse projeto realmente em funcionamento. Isso também prova para os investidores, para as pessoas, para as empresas, indústrias que vêm para a cidade, que a cidade tem vontade de crescer e não simplesmente de maneira fechada, mas está aberta para que as pessoas também possam fazer parte desse crescimento. Eu acho que essa é a parte mais interessante da maneira do público-privado, é que realmente você soma pessoas que querem crescer junto com você. Prefeito, eu vou passar aqui ainda, nós temos 7 minutos, eu gostaria de considerar também, dentre várias perguntas que a gente passou aqui também, ler de maneira rápida, então vamos tentando responder também à medida que eu vou pegando elas aqui. Lógico, não vamos conseguir responder a todas, né? Espero que durante o decorrer do programa também algumas das perguntas que tenham chego também já tenham sido respondidas. Não adianta só pensar no centro e esquecer dos bairros. Por exemplo, minha rua, quando chove, fica entupida e as manilhas de água faz buraco na rua, fica quase intransitável. Eu acredito que com a descentralização isso já ocorre de maneira natural, né? Mas é aquilo que eu falei, a cidade muito grande, 50% infelizmente não tem pavimentação. Por isso que o investimento pesado em infraestrutura, em asfalto, e claro, o investimento tem que ser no bairro. Nós temos que vir do bairro para o centro. Isso é extremamente necessário. Mas essa integração da mobilidade, do transporte público, realmente vai valorizar ainda mais os bairros. Tá certo. Agora para o Kalinowski, uma pergunta rapidinha também. Kalinowski, por que não sincronizam os semáforos? Existe isso? Como é que é? Custa caro para isso? Como é que é? Tem algumas características técnicas assim, né, da questão do sincronismo dos semáforos. Você não consegue sincronizar toda uma malha num sistema semafórico. Você estabelece algumas vias preferenciais onde você acaba conseguindo estabelecer uma onda verde, né, que a gente fala, mas infelizmente você acaba tendo algumas complicações nessas transversais. Por outro lado, temos assim, uma necessidade de investimento, isso já estamos fazendo, assinei até por sinal hoje o contrato, onde nós estamos atualizando alguns equipamentos na cidade de Ponta Grossa que vão fazer com que a gente consiga ter um sincronismo melhor, colocando placas que se comuniquem entre esses semáforos. Hoje nós temos 50% somente dos nossos equipamentos hoje centralizados, né? Então a gente vai conseguir ter um avanço. E estamos fazendo também um projeto, só que um projeto um pouco maior, de captação de recurso federal, onde nós vamos estar trabalhando com semáforos inteligentes. Nós não definimos um sincronismo, digamos assim, por hora nessa via, enfim, ele vai estar se adaptando ao longo do dia, né? Com laços, com câmeras, identificando a taxa de ocupação da via, o número de veículos que estão trafegando naquele ponto, o número de veículos que estão fazendo aquela travessia, e automaticamente esses tempos semafóricos eles vão se ajustar. É um projeto robusto, né, um projeto na ordem aí, somente de central semafórica e semáforos em relação a aproximadamente 2, 3 milhões, né, e que a gente depende de investimento do governo federal com bons projetos. Tá certo, principalmente tem que apresentar também os projetos, né, não funciona do dia para a noite. Por que estão asfaltando vilas novas enquanto outras mais antigas estão abandonadas? Como Vila São Francisco está ao lado do Hospital Regional e ainda continua abandonada. Bom, eu tenho a impressão que essa aqui também já foi respondida de maneira que o Planalto e Delmira estão sendo asfaltados. Então, não quer dizer, às vezes, o maquinário, não sei se é isso, talvez esteja errado, prefeito, mas o maquinário às vezes já está para o mesmo lado, e outra situação que são bairros que às vezes já tenha sido... Olha, esse programa da Prefeitura é um programa muito amplo, em toda a cidade, inclusive São Francisco está contemplado, tem o projeto São Francisco e outras regiões da cidade. São 30 quilômetros nesta primeira etapa do projeto da Prefeitura, que é Pavimentação e Nova Vida. É o nome que nós demos a esse projeto, porque realmente o asfalto transforma a vida das pessoas. Tá certo. As 7 quadras da Prefeitura não tem asfalto nem ônibus. Por que não ligam a Honda com o Jardim América? Importantíssimo isso, nós vamos fazer.
Tá certo. Vamos lá. Isso, obrigado, prefeito, até por estar respondendo de maneira prática aqui, para que a gente possa ler o maior número de mensagens. Senhor prefeito, não poderia fazer uma reunião somente com usuários do ônibus, pois estes sim é quem sabem e podem comentar, sugerir, discutir, criticar. A voz do povo precisa ser ouvida. Eu tenho a impressão que já foi feito alguns chamados para discutir isso com a população. Não só isso, nós estamos começando o debate, porque nós teremos audiências públicas, nós vamos falar com o povo. O povo realmente é o mais importante no contexto desse projeto. As pessoas precisam debater o projeto. Vale lembrar que também, quando tem essas audiências públicas, a população deve comparecer, né? Dúvida. Que não adianta simplesmente o povo, às vezes, pedir para estar nesses lugares e acabar não indo. Bom, enfim, eu ainda tenho muitas perguntas, o pessoal aqui já está, a minha produção já está pedindo para cortar aqui, para que a gente finalize. Deixa eu ver se eu consigo ler mais uma aqui, mas enfim, prefeito, de qualquer maneira, eu vou passar todas as perguntas, né? Depois para que você tenha também, de repente, talvez até pedir para que a assessoria possa entrar em contato respondendo as que a gente não consiga fazer aqui pelo ao vivo. Peço desculpas por a gente ter estendido todo o assunto, mas afinal de contas também tínhamos todas as telas para explicar para a população o que está sendo feito de mobilização na situação urbanística da cidade. Deixa eu ver. E a nossa Carlos Cavalcante? Olha, o projeto da Carlos Cavalcante, nós não tivemos tempo de apresentar, né? É o projeto mais bonito, na minha opinião, de todo o programa. Eu vi, se não me engano, ali, inclusive com construção de duas pontes, se não me engano, com mais vias. Só falar rapidamente. O mesmo conceito que nós tivemos de dizer assim, nós vamos tirar um pouco esse trânsito do centro para diminuir, para melhorar a questão da fluidez no centro, vamos levar esse conceito para o eixo leste. A nossa solução para Carlos Cavalcante não é apenas a Carlos Cavalcante. Seria muito simplismo fazer o que já foi feito. Tirar canteiro ou colocar canteiro não vai resolver. O que nós pensamos é criar novas alternativas. Vamos criar alternativas, vamos fazer com que tenham outras vias para chegar no bairro de Uvaranas. Nós vamos criar uma via ao sul, uma via ao norte. Enfim, esse é um assunto que nós vamos debater mais pontualmente com a população, com os usuários da Carlos Cavalcante, mas nós vamos ter a oportunidade de discutir bem profundamente isso, porque envolve uma obra de arte, envolve um trabalho bem grande naquela região. Agora é importante dizer que esse projeto de Uvaranas é realmente a menina dos olhos do programa que nós apresentamos aqui. É claro que nós não tivemos tempo de apresentar, mas é um projeto muito completo. Hoje nós temos apenas uma rua que liga ao bairro que tem um dos maiores desenvolvimentos da região, né, da nossa cidade. É o mais populoso. Só temos uma rua. Então nós temos que abrir alternativas. Binário, trinário, outras alternativas para que a gente possa desafogar também todo o trânsito. Tá certo. Realmente o nosso tempo está esgotado. Prefeito, antes de mais nada, gostaria de agradecer, não só por aceitar o convite de estar ao programa, mas por levar o esclarecimento real à população, para que a gente possa realmente explicar. Espero contar aqui com a sua presença em mais oportunidades, para que a gente possa estar aí, entre outras discussões, poder realmente explicar à população. Eu acho que esse é o objetivo de uma TV que é pública, né? É a TV que eu sempre costumo dizer aqui, é a TV do povo, e é a TV que deve ser utilizada para que a gente possa esclarecer isso para o povo. Muito obrigado, não só a você, mas também ao seu secretariado. Roque, também gostaria de agradecer novamente. Uma das coisas que eu esqueci de falar, inclusive, no outro programa, as pessoas de bem a gente se comunica de maneira muito fácil. E, Roque, realmente já está declarado aí, e muito obrigado por se fazer presente em nosso. Eu que agradeço. Agora eu gostaria de encerrar com uma frase do Arthur Sorimata, que o João Ney e o Eduardo vão lembrar. Dos males da circulação derivam-se todos os demais da urbanização. Ele disse isso há 130 anos atrás. 130 anos. E hoje muito, muito atual ainda, né? Olha, eu também tenho que agradecer essa oportunidade. Uma TV pública fazendo um programa ao vivo, e eu gosto. Quando é ao vivo, quando é transparente, quando a gente tem contato com a população, quando a população interage. Eu sou um homem público do diálogo, sempre fui e sempre serei. Eu vou terminar minha carreira pública sempre dialogando com a população. Faço isso através do rádio e agora através desse canal na televisão, na TV educativa, que faz um grande trabalho levando a informação ao nosso povo. Eu quero deixar aqui o meu registro a todos que estão
fazendo desse programa, né, os seus produtores, os câmeras, enfim, a toda a equipe aqui da TV Educativa, parabenizar pelo trabalho e nos colocar à disposição, porque nós temos outros assuntos para debater. E sempre que for convocado pela população, estarei aqui para conversar ao vivo, através da TV Educativa com todos vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, Roque, também agradeço ao Kalinowski, da autarquia, o João Ney, que é o nosso presidente do IPLAN e secretário de Planejamento. Agradeço a eles, estendendo a equipe, porque não se faz nada sozinho. A prefeitura é feita por pessoas, por servidores. Esses servidores que trabalham no IPLAN, na Secretaria de Planejamento, na autarquia e outras secretarias, é que estão construindo a nossa cidade. Eles é que são os responsáveis pela mudança que nós estamos vendo no dia a dia de Ponta Grossa. Então, a eles é que eu rendo todas as minhas homenagens. Com toda certeza. Muito obrigado, prefeito. Peço desculpas, Eduardo, e também João Ney. Realmente estouramos nosso tempo aqui e eu tenho que voltar para a rede, senão o pessoal aqui me pega. Então, muito obrigado a todos que acompanharam. Vocês sabem, nosso encontro é marcado aqui toda quarta-feira, a partir das 8 da noite. E, como vocês sabem, o nosso debate sempre tem aí a interação com a nossa população, ao vivo, para que vocês também participem. Muito obrigado a todos. Boa noite.